Bom, estamos começando mais um Papo de Visão. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão tranquilos? E você? Como é que você tá, meu irmão? Show de bola! Daqueles piques, começando mais um Papo de Visão, Isso gente. aí. E dessa vez Aqueles pique. a gente acabou de voltar de Nova York, mano. E Nossa. como você tá? Você tá cansado da viagem? Caraca, mano, eu tô querendo voltar pra Nova York. Isso que eu tô querendo. Pô, Nova York é bonzão, Eu mano. percebi que agora eu não me adapto mais à cidade com trânsito, maluquice, loucura, não. Eu sou um menino agora de uma cidade pequena, tranquilo, calmo. É? É, mais ou menos. Você não se adapta? A imagem que eu tenho de você não é essa, não. Era 4 horas da manhã, voltando Nova na balada. Correndo na... não se adapta, tá bom. Não, Cai brincadeira, nesse eu barulho. gosto. É porque eu voltei muito cansado. Falei, mano, será? Acho que eu não aguento mais esse ritmo aí, velho. Aguentar, não. Mas eu acho que é a É. idade que tá chegando, Vi. Eu também acho, mano. É a idade. Meu velho. Bom, vamos ficando apresentar meio nossa cansado. convidada, Vi. Vambora. E aí, você tá ansioso pra conversa de hoje? Eu acho que vai ser um podcast bom pra caramba, hein, Mano, mano? a gente já começou uma resenha aqui, né? Então, tipo assim, eu tô ansioso, tô empolgado pra ver o que É sai aqueles, daí. aqueles podcasts que vai ser literalmente papo de visão, tá ligado? Papo de progresso. E com um tom cômico no meio. É, isso aí. Porque a convidada tem um tom imperativo aqui. Que dá pra gente puxar umas coisas bem legais. Bom, bora lá então. Gente, ruva os tambores aí pra gente apresentar a Thaís. Errei. Sabia que eu ia errar seu sobrenome. Por que você não deixou eu falar? Então vai. Eliassen. Eliassen. Thaís Eliassen. Eu falo dinamarquês, Eu ia- irmão. Esse é o seu problema. Esse é o seu Mano, problema. eu ia Você errar tem que com explorar certeza. outras culturas, Eu velho. travei, eu sabia que eu ia errar. Thaís Eliassen tá com a Por gente que hoje, você deixa eu gente. falar, então? Como é que você tá, Thaís? Tudo bem? Tudo bem, e você? Prazer de receber. Muito Tá bom. obrigada pelo convite. Prazer é meu. E aí, fala pra gente um pouquinho como que você tá, tudo certo, como que anda a vida. Vocês falaram que vocês voltaram de Nova York, eu tô indo pra lá. Aí, velho. Sábado, vamos? Já tô com inveja. Nossa, não chama Eu iria Não muito, chama eu não. iria muito. Bora! Pô, Nova York é uma coisinha legal. Eu gostei de Nova E York. você tá indo lá pra Nova York fazer o quê? Quarta-feira, dia 22 de outubro, eu vou dar aula na New York University, na NYU. Isso, o que você Uma vai... aula de empreendedorismo. Pro Que pessoal foda. do undergrad. Ah, não, agora eu quero ir. Porque aí tá Vamos. falando que eu gosto, aí tá falando que eu Vocês gosto. sentiram só como que vai ser esse podcast, né? Só um gostinho. Então, ó, se eu fosse você, eu curtir esse podcast e mandar pros seus amiguinhos aí, porque vai ser só pedrada hoje, não é? Só pedrada, é isso aí. E, bom, se apresenta pra gente, fala um pouquinho sobre você, quanto tempo você já mora aqui nos Estados Unidos. Eu tô aqui nos Estados Unidos desde 2008. Nós estamos em 2025. Cinco. Esse episódio vai sair esse ano, né? Sim. Você Sim. fala 2026. 2025. E eu cheguei através de um trabalho corporativo. Eu fiquei a maior parte da minha vida adulta trabalhando em corporações. E em 2000, eu cheguei primeiro em Massachusetts, em Boston, depois Nova York, depois de volta para Boston e de lá aqui para Califórnia. E aqui na Califórnia eu tô desde 2016. Tá. Então vai fazer 10 anos Vai fazer já. 10 anos ano que vem. Nossa, é um A belo de um Califórnia é tempinho, seu né? preferido. Sabe o que é interessante? Meus pais são pastores e eu já morei em muitos lugares do Brasil. Assim, muitos estados diferentes. Eu já morei na África também, em Moçambique. Eu adorei, passei Sério? um ano Da lá. hora. Aí é o sonho do Vini, ó, ir pra Ó, África. quero ir pra bora! África do Sul, cara. Eu tô indo Quero pra lá em pra- novembro, vamos? Nossa, olha Aí é os os convites. convites. Nossa Simbora. Senhora. Pô, novembro, mês do meu aniversário ainda. Nossa Senhora. Viu? E eu sempre falei assim, é engraçado que muita gente pergunta se eu gostei mais de morar. Eu nasci no Rio, mas morei em São Paulo, Rio Grande do Sul, morei no Paraná, morei em Recife. Nossa, já. Morei em Brasília. E eu sempre o último lugar que eu tava morando é o lugar que eu mais gostava de estar. Eu nunca fui pra um lugar e morei lá querendo sair de lá, nunca. Isso é Então eu importante. sempre achava que eu podia morrer naquele lugar e tava bom. Então eu penso a mesma coisa na Califórnia. Se vier algum desafio aí no futuro, que venha. Tem algum Mas lugar que você não morou ainda que você tem vontade de morar? Não, Não? não. Tá bom. Pra visitar tem vários, mas pra morar não. Pra morar eu tive uma época que eu queria muito morar no Havaí, viu? Eu já fui várias vezes pra Oahu e gostei demais. Meus filhos amam. Mas, cara, eu não sei se eu conseguiria pensar que eu tô numa ilha. Fechada, limitada. E eu viajo tanto, eu não sei como seria essa dinâmica morando lá. Aham. Certo. Mas eu gosto muito daqui. A Califórnia é muito boa, né? Muito boa. Muito Eu gostei boa. muito de Nova York, gostei bastante. Já fui pra Chicago também, gostei de Chicago, mas esse negócio de morar no frio, pra mim,
Isso me pega muito também. Começou a ligar o ar-condicionado, tô começando a ficar branco já. Então, tipo, já não é pra mim o frio. Eu já morei na Irlanda também e meu frio também não é pra mim. Né? Não é muito pra mim, não. Não é muito pra mim, não. Bom, essa troca, eu já queria começar já. Vai que vai. Você acha que essa troca de lugares, tipo, toda hora você indo pra um lugar novo, pra um desafio novo, você acha que isso... Primeiro, você pegou algum aprendizado disso? Você acha que isso te ajudou no seu business? Porque meio que, tipo assim, enfrentando um novo todo momento, né? E tipo, meio que, sei lá, tira um medo, sei lá, ou... Acho que o medo nunca sai, né? Eu acho que quando... Eu tenho uma palavra em inglês que a gente fala que é adaptability, que eu acho que talvez é adaptação mesmo, né? Adaptação, eu acho que a elasticidade da adaptação em cenários diversos é uma capacidade do ser humano muito grande. Só que como a maioria das pessoas não vivem num ambiente em que elas têm que ser testadas e elásticas o tempo todo, elas meio que não têm muita experiência com isso. E querendo ou não, foi essa experiência da vida que eu tive muito em casa com os meus pais, né? Porque a gente meio que não tinha opção. A gente crescia, aprendia, a gente ia crescendo, aprendendo e vivendo a experiência. Por exemplo, eu morei em São Paulo, na Praça da Árvore, um lugar bem urbano. Também morei em Brasília, num lugar bem de mato, bem perto de uma tribo indígena, onde vários dos nossos amigos eram índios mesmo. Que legal. Depois a gente morou em Recife, num lugar perto da praia. Então, assim... Sempre foi um lugar diferente do outro, né? Sempre. E como os meus pais ainda são pastores, eles aposentam agora em dezembro, depois de 40 anos servindo. Uma coisa muito, muito linda. E eles estão se aposentando lá na África do Sul, por isso que eu tô indo. Nossa. Pra todas as festividades de aposentadoria deles. E então, eu acho que, sabe, a gente sempre foi muito bem recebido pelas pessoas e as pessoas são diferentes em lugares diferentes. Elas falam com sotaque diferente, elas têm costumes culturais diferentes, elas comem comidas e têm preferências diferentes. Então, a gente sempre aprendeu... E quando a gente era recebido por essas famílias onde a gente viajava, era tão gostoso ver o carinho, porque elas sempre queriam dar o melhor pra gente, né? Então, a gente se sentia acolhido, recebido. Então, nunca na minha cabeça... Assim, eu pensava, o meu diferente é melhor porque é o meu que eu tô acostumado. Porque eu via, sabe, o carinho, a recepção, convivia com essas pessoas. E a gente morou em muitos lugares. Então, eles viajavam muito, fazendo, sabe, pregações diferentes, estudos bíblicos diferentes, reuniões de liderança. Mas... Então, assim, a gente estava em Recife, mas a gente ficava em vários lugares diferentes em Recife, em vários lugares diferentes na Paraíba. Você não ia pro Então, a gente pro sempre viajava. Caraca, que legal. Enquanto a gente estava localizado numa base só. Entendi. Então, eu falo a gente porque a minha irmã e eu tenho uma irmã mais nova, a gente foi exposto a muito disso. Então, eu acho que mesmo subconscientemente, como criança, a gente nunca teve essa coisa de... Mas quem não parece com esse tipo de pessoa... é de um jeito, ou o jeito que você come. A gente foi num lugar, eu nunca vou esquecer, onde o pessoal comia com a mão. E eu ficava olhando, e eu lembro que eu olhei assim pros meus pais e eu comecei a comer com a mão, achando que eles iam brigar comigo. E aí eles começaram a comer com a mão. Por quê? Porque tava todo mundo lá comendo com a mão. Então, aí eu voltei e contei isso pra minha avó. Minha avó, filha, minha vida inteira, assim, adolescente, até uns 17 anos no Rio de Janeiro, no interior, não sei de onde, ela comia com a mão também. Então, foi muito louco ver isso e vivenciar isso. Foram lições que meus pais não precisaram falar assim, olha, a gente aceita todo mundo, a gente tem compaixão pelo que é diferente. A gente viveu isso, eles não precisaram ensinar. E essa adaptabilidade elástica que a gente teve que exercer desde pequena é uma lição de vida mesmo, para relacionamentos, para os negócios. Porque você tá meio que sempre pronto pro fogo, pro diferente, pro imprevisto. Eu tava falando com meu pai esses dias, ele falou, filha, mas você gosta de uma pressão, hein? Eu falei, pai, não é que eu gosto, é que eu funciono pra caramba na pressão. E tá tudo bem, mas não é assim. Se eu sento, eu não sento e falo assim, eu quero escolher o mais difícil. Mas por questões da vida, ou que só Deus sabe, muitos desafios da minha vida foram os mais difíceis. Então parece que a minha infância foi meio que me preparando para o que eu seria, ou os desafios que eu fosse enfrentar no futuro. É muito louco essas costuras da vida, né? Tipo assim, que te prepara exatamente para o que você vai exercer lá na frente. Eu te fiz essa pergunta porque, tipo assim, eu pensei, quando uma pessoa vira um imigrante, né? Quando a pessoa sai, tipo assim, daquele lugar onde nasceu, imigrante até mesmo no próprio país, às vezes, né? Porque vai para uma cultura totalmente diferente.
Tipo assim, como isso te fortalece, te muda e te abre um horizonte gigantesco. Quando eu vim pra cá, parece que, tipo assim, eu tinha uma venda no Brasil e quando você vem pra cá, você fala, nossa, o mundo é colorido. Caraca, o mundo, eu achei que, tipo o assim, mundo não era só aquilo, eu achei né? que o mundo era roxo e branco, agora eu tô vendo que tinha várias cores. Foi por isso que eu te fiz essa pergunta, porque eu imagino o impacto que isso deve ter tido pra vocês Não, quando vocês eram mais e isso novos. é curioso, porque quando você viajando, sempre estando em lugares diferentes, se adaptando a culturas diferentes e pessoas diferentes, o seu leque abre muito, né? O seu leque abre demais, você começa a olhar e fala assim, caraca, aquilo é... Tipo assim, 1 mais 1 não é só igual a 2, tá ligado? Tipo, muitas coisas podem acontecer, muitas coisas, pensamentos diferentes, culturas diferentes e tudo mais. Isso é muito foda. E eu acho que também ajuda a gente a expandir não só a nossa cabeça e os nossos pensamentos, mas a nossa visão do que é possível. Exato. Total. Porque eu vou te dar um exemplo. Quando eu mudei para Moçambique, uma das coisas que eu fiz durante o ano que eu estava lá foi ensinar num tipo um college, numa faculdade. E conforme, eu nunca vou esquecer, cara, eu chegava lá para dar aula, me preparava, eu estava pronta. E eu sempre fui meio da área da comunicação, mesmo antes da faculdade oficialmente. Eu sempre tive isso. A minha mãe é jornalista, formada em jornalismo. Meu pai foi para a faculdade para fazer relações públicas também. E eu cheguei preparada e tudo que eu dava de exemplo para os meus alunos, eles não conseguiam se relacionar, assim, ter nenhuma conexão com o que eu falava, nada. E eu fiquei tão frustrada. Eu falei, cara, como é que pode? Eu sinto que eu consigo conversar com qualquer pessoa, mas eu não estou conseguindo. E eles falavam português, um português com a influência de Portugal. Mas e não era uma questão de não entenderem o que eu estava falando. Eles não compreendiam, não conseguiam, assim... Assimilar. Porque todos os exemplos que eu estava dando eram de referências que eles nunca tinham vivido, nunca tinham visto, nunca tinham ouvido, nunca tinham sentido, nunca tinham cheirado, nunca tinham tocado, nunca tinham nada. E aquele ano para mim foi uma escola tão grande, porque eu sempre pensei assim, a mesma relação que eu sempre fiz na cabeça sobre liderança, eu sempre ouvi os meus pais falando isso. É muito fácil você ser um bom líder quando você está cheio de bons liderados. Tá. A sua liderança começa quando você tem dificuldade com quem está sendo liderado por você. E a mesma coisa com a comunicação. Não adianta eu ser uma ótima comunicadora se eu não estou comunicando com efetividade, com eficácia. Tá Tá bom. Se eu não estou sendo efetiva na minha comunicação. Então, aquilo pra mim foi assim, caramba, eu preciso aprender muito. E aí eu comecei a estudar, não em livros, porque ali eu precisava viver mais com eles, naquela realidade, num lugar bem afastado da capital, assim, onde a gente vivia. E viver o meu dia a dia para começar a entender o que eles fazem no dia a dia. Eu nunca vou esquecer também, eu tava saindo assim dos portões onde eu morava, e aí tinha um monte de gente no mercadinho vendendo. Não era mercado, era gente na rua, na mureta assim. Cada pessoa vendia uma coisa, como se fosse um monte de camelozinho. Mas não tinha mesa, não tinha nada. Era só uma canga, que eles chamam de capulana em Moçambique, com os produtos. Cara, eu vi umas caixinhas de Omo, sabe, de lavar roupa? Assim. Pequenininha? Desse tamanho, literalmente. Aí eu via um negócio de lavar a louça, desse tamanho. Aí eu via óleo. Tudo mini. Eu falava, gente, por que é tudo pequenininho? Aí eu comecei a entender que a economia estava tão quebrada. Os valores financeiros que eles tinham eram só moeda naquela região onde eu morava, tá? Não tô falando da África inteira, muito menos do país inteiro de Moçambique. Mas naquela região onde eu tava, a economia estava quebrada e tudo girava em moeda. Raríssimas vezes a gente tinha nota. E todo mundo recebia pouquinho. E recebia meio que pelo dia. Tipo assim, eu conseguia um trabalho, eu recebia aquele pouquinho. Então eles iam lá, comprava um pouquinho com um pouquinho. Então era tudo assim. Então eu comecei a usar questões de transações financeiras, de, sabe, matar galinha para comer. As minhas ilustrações viraram o que era a realidade da vida que a gente estava vivendo lá. E aí a minha comunicação começou a ficar mais eficaz. Mas foi assim, muito louco aprender isso depois de muitos anos já estando no ramo da comunicação, fazendo algumas entrevistas, mas me sentindo que eu não era nada, não conseguia. E eu ficava, cara, primeiro que pra eu entender que era isso, demorou um tempinho também. Eu falei, não é possível. Aí eu tentava falar de outro jeito, aí eu era mais animada, aí eu era mais séria.
Aí eu fazia desenho. Nada funcionava. A não Às vezes ser a acha- realidade Porque deles. acha que o problema é Exatamente. você, né? Tipo assim, pô, mas por que eu? Porque você tá olhando pra você, né? Porque Mas eu não tô nesse conseguindo sentido falar. era mesmo. Tipo assim, o denominador lá em comum era eu. você. Então eu comecei e depois de, sabe, ir na casa deles e eles virem na minha casa e a gente comer junto, as piadas e, sabe, tudo. E uma coisa muito louca, que é muito fora. Tipo assim, vocês não estão preparados, porque eu vou contar agora. Acabei de pensar nisso. Eu nunca vou esquecer uma aula que a gente estava conversando sobre a questão de saúde mental e como muitas vezes quando a gente guarda rancor de alguém, isso é como se fosse uma pedra. A gente tá no mar, é como se fosse uma pedra que afundasse a gente, não a outra pessoa que fez mal pra gente. E a gente conversando sobre isso, todo mundo concordando. E aí, no final da aula, uma das meninas veio pra mim e ela falou assim pra mim: Thaís, eu quero te fazer uma pergunta. Eu tenho uma dificuldade muito grande de perdoar esse pessoal aqui. E ela se referiu a esse pessoal como uma outra tribo de origem. Então, eles não vivem mais em tribo. Mas a origem da tribo é dos avós, então é bem recente. Os avós são novos. Nós estamos falando de gente de 40 anos que são os avós desse pessoal, tá? Tá. E todo mundo tinha filho muito cedo. Então, se eu tô falando com uma menina de 25 anos, a avó dela não tem 50 ainda. É muito louco isso. 15 anos já viram. Então a gente está conversando sobre um fato real de que a avó ainda era da tribo e ainda tem uma mentalidade muito tribal. E a cultura ainda é bem tribal, apesar deles não viverem em tribo. Então ela me falou: como é que eu faço para perdoar esse grupo X? Eu não lembro o nome, mas é de origem dessa tribo X. Se quando a avó dele... E tinha gente na mesma sala dessas tribos diferentes. Acho que tinha umas 3 tribos diferentes. E aí tinha uma menina que era do Zimbábue, que é de uma outra tribo, mas que não tinha a ver com essa coisa toda. Tá. E ela falou quando os avós dele pegaram os filhos da minha tia, que tinham 2 semanas de vida, e mataram, tipo assim, massacrando no negócio de pilão. No mesmo negócio de pilão que eles fazem pra amassar e socar, pra socar. Aquela socadeira de grão, fazia isso com a cabeça das crianças. Como é que eu faço pra perdoar? Como é que eu faço pra... E o choque... Então, o meu aprendizado lá... Eu só tô colocando a figura inteira no contexto. Tá. Não foi só eu passar o meu conhecimento, mas foi tornar tudo que eu tinha de conhecimento relatable Real, basicamente. para eles, de uma maneira que fosse impactante, que fosse ajudar na vida deles e que fosse... E isso foi muito difícil, porque eu sabia que eu nunca tinha... Do mesmo jeito que eles nunca tinham vivido, visto, sentido, olhado, cheirado, tocado o que eu vivi. E eu tive uma vida muito privilegiada de ter tido toda essa exposição que os meus pais me deram. Nunca fomos ricos de dinheiro. Mas, cara, todo o resto... Em abundância. E tudo que o dinheiro não compra, o que é mais bonito. Então, eu vim dessa vida privilegiada nesse sentido, conversando com eles que nunca tinham tido essa exposição. E do outro lado, em contrapartida, eu estava aqui e nunca tinha vivido o que eles viveram. Então, foi muito desafiador. Cara, no dia que eu fui embora de Moçambique, eu chorei tanto. Foi tão difícil. E eu vim com um contraste enorme, porque isso é uma coisa que dá elasticidade. Eu saí de lá, fui para Massachusetts, cheguei numa comunidade lá onde eu era social worker. Então, eu estava trabalhando como... Na parte de mídia. Não. De mídia social, né? Não, de social worker de assistência social. Assistente social. E eu lidava com muitas crianças. E aquela noite, eu literalmente saí do aeroporto, deixei as coisas em casa, fui pra lá. Era tipo um centro comunitário. E as crianças, era hora de dar os snacks pras crianças, o lanchinho. As crianças vinham em seguida da escola com um monte de fome, a gente sabe como criança é, né? E aí eu lembro que eu entrei nesse quarto e a minha chefe falou assim: qualquer coisa que tiver aqui você pode dar pra eles, só que escolhe de um tipo. Então, se hoje você vai dar salgadinho, não dá biscoito.
Se hoje você vai dar salgadinho, não dá aqueles bolinhos, você, entendeu? Só escolhe e pega uma variedade. E os suquinhos são sempre sucos e entrega para as crianças. E aí as crianças abriam o salgadinho, foi um Doritos azul que essa criança abriu, botou na boca e falou: I don't like it. Eu não gosto. Com uma atitude assim, e jogou no lixo. Falou: não quero suco também, jogou fora. Eu respirei naquele momento. Eu literalmente tinha acabado de sair do avião da África. E eu lembro que eu pedi pra uma amiga minha me cobrir ali por alguns minutos. Eu fui no banheiro e eu chorei, mas eu chorei. E não foi... Eu não tava sentindo uma amargura por causa daquela criança. Da mesma maneira que eu tinha vivido o que eu vivi, que eles viveram o que eles viveram na África, essa criança também só viveu o que ela viveu. E a partir daquele momento virou meio que uma coisa muito forte dentro de mim, de sempre tentar entender a realidade de uma pessoa. E eu levo muito isso para os negócios. Qual é a realidade do seu negócio hoje? A maioria das pessoas me falam onde ela quer que esteja, para pintar um business lindo. Mas a gente tem que lidar com o que é a realidade. Isso serve para o ser humano também. E para marca pessoal e personal branding também. Se eu estou aqui dizendo quem eu sou sem eu ser, cara, não existe conexão humana nenhuma. Zero. Alguma hora vai falhar, não vai pra frente. Então a gente faz uma leitura de onde estamos de verdade e da onde a gente quer chegar. E aí a gente pensa por que não chegamos lá, quais são as barreiras, quais foram as dificuldades, o que a gente já tentou, o que não tentou. E assim, não sei se pra sua surpresa ou pra quem tá ouvindo a gente, mas a maioria das pessoas, quando a gente tá falando de personal brand, de marca pessoal ou de negócios, ela tá mais pra trás do que ela devia estar, porque ela lida com a projeção do que ela quer que seja a realidade, e não com a realidade por si só. Ela não entende onde ela tá exatamente. A maioria das pessoas entende, é que ela não quer estar lá. E o que você acha daquele, tipo, kind of make until make it? Fake until Fake make until it. make it. Eu acho que existe uma diferença entre você realmente fake until you make it, tipo assim, de uma falta de verdade mesmo, e daquela coisa de que eu vou sem coragem, mas eu vou de qualquer jeito. Eu não sou adepta desse negócio. Fake until... Eu sei que as pessoas falam de um jeito positivo, mas assim, se a gente for Destrinchar. tudo mesmo, porque se você pensa na evolução, sabe, como degraus, tanto em vida e relacionamento, com marca pessoal, negócios, se eu tô meio que fingindo que eu tô num passo que tá aqui, mas eu preciso passar nesse passo pra chegar ali, cara, eu não vou chegar nunca. E eu realmente acho, e de novo, isso não é a opinião de todo mundo, não li em nenhum lugar, é o que eu acho. É que existem etapas num ciclo natural das coisas que, cara, não dá pra gente pular. Que a gente tem que passar por ele. Quando a gente pensa em maturidade, você não tem a mesma cabeça hoje que você tinha quando você tinha 15 anos. Eu não tenho a mesma cabeça que eu tinha ano passado, sabe? Você tem uma semana, de uma semana pra outra a gente já muda tudo. E, é claro, às vezes algumas dificuldades na vida, tanto de saúde como de relacionamento, ou de financeiro, ou enfim, às vezes elas aceleram alguns processos, né, na nossa vida de maturidade e tal, mas a gente precisou passar por eles. E eu acho que porque a gente vive numa vida que tudo é tão instantâneo, e eu sempre falo, os meus potential clients, os clientes potenciais ou os meus clientes não gostam de ouvir isso, mas eu sempre falo, se você quer chegar, sabe assim, vamos supor, do 0 ao 75 em um ano, a gente vai passar por todos os números até chegar lá. A gente não vai pular para chegar lá. Não tem como pular. Tem etapas que não... E se a gente pensa ainda mais em sustentabilidade de marca, tanto pessoal quanto de negócios, não tem como você sustentar uma marca por milhares de anos se você não faz o que tem que ser feito. Mas a gente Não respeita o processo. A gente tá numa... E é muito engraçado que eu ouvia isso quando eu era adolescente. A gente tá numa geração micro-ondas. Cara, hoje em dia nem micro-ondas a gente quer. Nós vamos pra air fryer. Esquece micro-ondas. Tipo... Os meus filhos ficam na frente de micro-ondas esperando pipoca assim, ó. Não aguento esperar. Isso quando não pega aqui, né? Eu vi um pessoal falando que, tipo assim, a gente não consegue, essa geração de hoje, a gente também se inclui nesse padrão, que a gente não consegue contemplar o tédio. Que os nossos avós sentavam ali na cadeira e ficavam olhando a rua por horas e horas. Olhava o cavalo passando, olhava o carro passando. E eu lembro que eu ficava com meu primo também, tipo, a gente contando... Vamos ver quantos carros vermelhos a gente acha.
Ou, tipo, passa um carro vermelho é meu, o carro amarelo é seu. Tipo, umas coisas assim. Hoje em dia não tem como você ficar Não parado. tem mais a pessoa falando assim, tá pensando na vida aí? Não, não existe mais isso, né? Minha avó falava direto, filho, tá pensando na vida? Que eu ficava olhando pro céu. Hoje não tem mais isso. Você não consegue. Sempre alguma coisa, tipo... É sempre uma busca de uma dopamina ali. exatamente. Isso, querendo ou não, dá uma derretida também na gente, né? Porque a gente entra no... Eu vi a diferença exatamente quando eu acordava e já, tipo assim, putz, o que tá acontecendo? E já ia pegar meu celular, aí eu ia ver que tá acontecendo alguma coisa. Não tá acontecendo nada, é óbvio, não tá acontecendo nada. Acordo às 5 da manhã, vai pra academia, vai tá acontecendo o quê? Aí vai, vou ver o Instagram aqui. Aí já ficava no Instagram, perdia uns 40 minutos, começava com o dia com a cabeça pesada e o dia não flui. Nossa, e é bizarro e é real O isso, dia mano. não flui. Mano, Aí, você que tá em casa, se você acorda todo dia pegando o celular, testa um dia só não pegar. Você vai ver a diferença que vai fazer. Gigantesca É no dia. bizarro, é bizarro. Tipo assim... E teve uma época de alguns meses que eu tava trabalhando com gente que tava na Austrália, eu tô na quero ver França ela. e no Brasil. Não, e aí você pensa, os caras já acordei atrasada, Nova York já tá 3 horas na minha frente. E já tem e-mail, já tem acontecimentos, já tem coisa na mídia, já tem, sabe? Nova York É tá muito 3, louco, Brasil tá cara. 4, É Europa muito tá louco. 8. É. E É aí bizarro. a Austrália e o Havaí pra trás, né? E aí Então você você vai nunca dormir e fala, desliga. calma, mas eles estão acordando. Você nunca desliga, é real. Mas é basicamente isso. Eu quero voltar um pouquinho pra... A gente tava falando de experiências de vida, né, e tal. E você acha que todo mundo tem que se jogar em todas as experiências que puder ter na vida? Pô, É boa. é perigosa essa resposta dessa pergunta. Tipo assim, toda montanha deve ser escalada, você acha? Porque assim, por que eu tô fazendo essa pergunta? Só pra contextualizar. Você teve diversas experiências diferentes na vida. Pessoas, lugares, enfim. E todas elas foram positivas pro seu crescimento, né? Até ao que a gente tá chegando aqui. Só que eu acredito que sim, experiências são positivas e tudo mais. Eu não vou dar minha opinião antes de ouvir a dela. Não, é basicamente isso. Eu queria saber... Responda pra mim. Não, é porque assim, eu acredito que nem toda montanha deve ser escalada, mas eu acredito que toda experiência deve ser vivida. Eu acredito dessa forma. E aí eu queria ouvir sua opinião sobre, porque eu acredito que sim, experiências a gente tem que fazer. Tipo assim, não quero... Mas qual que é a diferença? Você tá colocando de montanha pra experiência? Porque assim, experiência, na minha visão, é tipo assim, tudo que você pode vivenciar. E a montanha ser escalada é tipo assim, toda oportunidade eu tenho que agarrar. Entendeu? Mas tipo assim, querendo ou não, pra você viver uma experiência, você tem que ter uma oportunidade, né? Você tem que ter uma oportunidade de estar morando num lugar diferente, você tem que abraçar uma oportunidade de fazer uma viagem, enfim. Depois que eu contextualizei, ficou um pouco mais confuso. Mas eu acho que você pegou o que eu quis perguntar. Quem sabe faz ao vivo. De outro jeito. Exato. Foi tipo isso, foi basicamente isso mesmo. Olha, talvez uma resposta que eu teria, o que eu tenho, talvez a forma como que eu responderia, deixa eu responder. Talvez seja uma questão de fase. Tá. Por exemplo, eu tive uma fase... Quando eu comecei o meu negócio, o TPR, que é a minha empresa de relações públicas, vai fazer 7 anos agora em novembro. Tá. No começo, eu falava sim para qualquer tipo de cliente, indústrias variadas e tal, porque eu queria ter a experiência. Como é que eu ia saber que nicho que eu queria, ou se eu queria nichar, ou se eu não queria? Depois, quando eu comecei a aprender, eu tive várias oportunidades que eu falei, não quero. No começo, acho que foi mais por experiência que eu falei que sim. Segundamente, financeiramente, porque eu tinha acabado de abrir minha empresa, eu precisava sustentá-la. E depois eu fui meio que me estabilizando. Outro exemplo. Da experiência vem o conhecimento, para daí vir as escolhas. Exato, que talvez Perfeito. eu não soubesse. E eu não sou uma pessoa que totalmente, eu diria 99%. Eu diria assim, eu prefiro me arrepender do que viver no what if. E se? O e se me mata. Eu prefiro me ferrar com o e se. O que tem os seus limites, tá? Não é pra qualquer coisa, nem qualquer situação. Mas assim, como regra, a maioria das vezes eu prefiro arriscar. E aí tá uma outra coisa.
muitas pessoas e corporações me procuraram para trabalhar comigo porque sabem que eu sou problem solver e risk taker. Só que a gente tava falando anteriormente de plano A, plano B, aquele papo tava super bom, né? A gente tava gravando já? Acho que não, né? Não tava. E a gente pode voltar. Eu vou voltar pro pé da montanha pra gente não perder o foco. Mas eu, por ser desse jeito, eu penso que eu jamais estaria onde eu estou hoje, ou seria quem eu sou, se não fosse por eu ter me atirado. E eu posso dar, assim, inúmeras exemplos que vocês falam, cara, eu tomo risco, mas jamais. Que loucura. E eu fui. E aquela coisa de que quando eu falo que eu vou, eu não tenho um backup plan. Se der errado, eu já pensei em milhares de situações que eu vou sair dela, mas eu não vou com plano B. Nesse sentido de, tipo assim, se eu cair, eu tô num degrau aqui que eu construí. Não. É assim, se eu cair daquela montanha lá, se for lá minha cara de novo, aí é isso que eu vou fazer, entendeu? Porque a coragem, Cara, tá ficando muito enrolado essa resposta, O skin né? the game. Não, mas tá. E se Não, eu falo sim, que eu mas você vou- pegou exatamente a pergunta. E se eu falo que eu vou, se eu falo que eu vou por mim, eu vou. E eu já fui, e, sabe, e já fui com o meu time dizendo, não vai. Com a situação de eu comprar minha casa, por exemplo, eu cheguei para a minha realtor e para a lender e falei para eles assim, olha só. Primeiro que eles não aceitaram a minha oferta, aceitaram de uma outra pessoa. Aí caiu aquilo lá, o pessoal não tinha o dinheiro que eles falaram que tinha, voltaram para mim. Aí tava enrolando. Eu precisava dos documentos das minhas taxas daquele ano e faltava 30 dias para eu poder colocar as taxas no governo para poderem serem usadas, porque estava muito cedo no ano. E eu precisava daquilo, que eu precisava de 3 anos completos para provar a minha renda. E ainda faltava. E eu pedindo para eles enrolarem. Tipo assim, me ganha mais tempo, por favor, eu vou conseguir. Eu vou eu só dar um preciso jeito, disso, eu vou precisar. Mas não tinha jeito que dava, porque você não manda o governo mudar a data por causa de você. Infelizmente, não tem esse poder. E eu conheço muita gente, mas não nesse nível. E aí eles falaram para mim assim, olha só, a gente vai te esperar mais 90 dias, que era mais do que o prazo que eu precisava. Eu precisava, tipo, de 30 dias. Só que, se a gente quer que você pague a entrada da casa inteira à vista, e se der tudo errado, a gente não vai te devolver a entrada. Nossa. E, cara, nós estamos falando de muito dinheiro, tá? Isso é pra entrar numa casa. Eles falaram assim, esse é o único jeito que a gente vai aceitar. E, cara, tudo pode dar errado na sua documentação. A minha lender, a advogada e a realtor, todo mundo não faz, Thaís. Na minha carreira inteira, quando chegou nesse nível, a gente sempre fala pra não fazer. A gente não. Cara, eu fui pra casa, orei. E cheguei no outro dia pra elas e falei assim, é o seguinte. Eu vou mover forward, vou continuar prosseguindo. Vamos embora. Vou fazer a transferência hoje. E eu quero que vocês fiquem em paz, de que eu sei que vocês me deram o conselho de vocês. E eu falei olhando no olho das duas, as duas largaram a louca. Se eu perder esse dinheiro, porque se der alguma coisa errada, 2 coisas. Uma, não era pra casa ser minha. 2, Deus precisava abençoar essa família tanto com esse dinheiro, que foi eu que ele resolveu usar. E ele vai me suprir de outra maneira. E, cara, eu ralei tanto pra conseguir esse dinheiro. Quando eu juntei o down payment da minha casa, eu trabalhava full time para uma corporação como Global PR Specialist, então especialista em relações públicas global dessa companhia. Só que como eu tinha acabado de voltar do Covid, eles me deixavam trabalhar online. Então eu trabalhava para eles full time, tá? Tempo integral, mas online. Aí eu abri a minha agência no mesmo ano, então eu estava trabalhando já com alguns clientes no TPR. Aí eu tinha uma amiga, Fabi, Deus te abençoe, que falou, Thaís, vamos comigo, eu trabalho do carro, eu quero companhia. Ela fazia delivery. E naquela época o delivery tava bombando. Aí ela ganhou tanto dinheiro naquele dia, eu falei, amiga, eu posso atender meus clientes, trabalhar pra companhia e fazer delivery durante o dia. Então eu vou fazer. Aí eu ia pra casa, eu tinha acabado de começar a fazer meu mestrado em Relações Públicas, tudo online, na mesma época. E eu sozinha, cuidando de 4 filhos pequenos, tá? Nossa. E aí eu falei assim, cara, mas eu queria comprar uma casa. E ninguém ia comprar uma casa pra mim. É o que a gente tava falando antes de ligar as câmeras. A obsessão, né? Nós A vamos vontade de voltar, fazer acontecer. Vamos fazer o gancho. Aí eu vi que tinha uma vaga. Fui comprar leite no Target e vi que tinha uma vaga, porque era época de Natal, pra trabalhar overnight, à noite. E o shift era da meia-noite às 6. Eu falei, vou me inscrever.
Então, durante 3 meses, eu trabalhei à noite. 26 horas Eu nunca por contei dia. isso em público, sabia? Nunca. Porque o que eu quero dizer assim, não é assim, nossa, Thaís é foda. Não é isso. Você ia fazer É assim, acontecer de quando qualquer você, forma. quando você não tem um plano B e você escolhe o desafio, ninguém escolheu por mim. Eu queria ter estabilidade. Pra mim, o significado de estabilidade naquele momento... Os meus filhos tinham 2, 4, 6 e 8 anos. Eu quero comprar uma casa, porque eu quero que os meus filhos sintam a estabilidade de um lar. Num cantinho que a gente chega e fale, cara, é nosso. E ninguém vai fazer isso por mim. A maioria das pessoas falava, Thaís. Foi esse um dos momentos figurativos que eu senti, eu tô indo sozinha. Ninguém falou pra mim, você vai conseguir. Ninguém. O melhor conselho que eu recebi foi um tapa nas costas. Thaís, você é forte, você consegue o que você quiser. Te conheço. Você vai conseguir. Mas faz um plano de 10 anos. Porque tem casas que tem duas fontes de renda e, sabe, no perrengue conseguem em 10 anos. Cara, eu falei, não tem plano B. Então eram os 3 trabalhos durante o dia, o Target durante a noite. Eu tinha uma amiga que trabalhava em IT, TI, com a China. Então ela vinha pra minha casa, meus filhos, eu botava meus filhos a dormir 7h30 da noite, que eles eram um pouquinho mais novos. Eles ainda dormem cedo, mas era mais cedo. E aí ela chegava na minha casa às 11, começava lá a trabalhar. Eu saía meia-noite, voltava pra casa às 6 e ela ia embora assim que eu chegava. Os meus filhos nunca souberam, até ano passado que eu trabalhei assim. Eles nunca me viram fora de casa. Nunca. E eu tinha câmera, era uma amiga de confiança, uma pessoa mais velha, só pro povo que já vai pensar, sei lá, os haters, você, whatever. Não, eu fiz o que tinha que ser feito. Então, assim, não acho que toda montanha você tem que se jogar, acho que também existem momentos Caraca, na vida. Caraca, sim. Existem momentos na vida, tem momentos que a nossa saúde tá mais fraca, sabe? Que não dá pra fazer loucura. Tem momento que você não tem, talvez, a oportunidade, ou na hora de cavar a oportunidade. Enfim, mas eu acho que uma vez que você se jogar, cara, que isso é uma coisa muito mental também. Se você foi e falhou e desistiu, falhar todo mundo falha. Só que se você foi, falhou e desistiu, a tua cabeça já sabe que você vai desistir de novo depois, em alguma hora, em alguma coisa na tua vida. Então falhar não é um problema, cair todo mundo cai. O negócio é, cara, levanta e tenta de novo, até você, se você quer mesmo. Agora, eu sei que existem situações, por exemplo, que a gente tenta, e aí, de repente, não é realmente uma coisa que é pra ser pra gente. Então, quando você move on pra outra coisa, eu não considero isso uma falha. Não. Eu considero um redirecionamento. Então, poxa, não era pra ser. Agora, não é pra ter uma mente falha, uma mente fraca, de quando você falhou a primeira, segunda, terceira vez, uma coisa que você realmente quer e acha que é pra você, você redirecionar. Não, meu filho, aí você tá falhando, vamos, sabe... Juntar os amigos certos pra te falar as coisas certas. Sim. Toma uma água, dorme mais cedo, vai fazer jiu-jitsu e volta mais forte. Ora, pede ajuda a Deus, tipo assim, e foca. Isso tá muito atrelado no que você falou, tipo assim, de não pular os steps, né? Porque eu acho que cada degrau que a gente avança, a gente vai pegando uma casca. Eu vou imaginar, colocar, contextualizar no videogame. Cada fase que você vai passando, você vai pegando uma skill diferente. Cara, eu adoro o Super Mario. Você pega, então, Adoro. pega uma arminha, aí você pega um escudo, helicóptero pra voar. Aí você pega um cogumelo, você fica maior. E Mano, assim se você pegou esse exemplo, Foguinho. eu lembrei de uma vez que eu fui jogar videogame, né? E aí tem alguns jogos que você pode, tipo assim, estar na primeira fase, e aí você tem a opção de clicar na última fase. Só que você não conseguiu nenhuma skill pra você matar o cara lá da última fase. Você não conseguiu a arminha que tá na fase 10, nem a outra que tá, a proteção que tá na fase 15. Ou pular na parede e dar uma pirueta. Eu fiz isso no Mario. Tá vendo? Aprendi exatamente isso. Isso é importante, porque quando você vai passando várias fases, você vai pegando essa casca mesmo. Porque, tipo assim, hoje eu sinto que tipo assim, qualquer berro da minha vida que der, eu resolvo, velho. Eu não tenho nada que, tipo assim, que eu... A não ser, obviamente, tipo assim, não ser questões de saúde e questões que estão fora do meu controle, de resto, que vir pra mim, pô... Posso jogar uma pimenta? Pode, bora. Bora. Eu gosto assim. Eu sempre cresci com a mentalidade de I get what I want. Eu consigo o que eu quiser. Não de um jeito, eu sou forte, eu sou esperta, eu sou melhor do que ninguém, eu vou conseguir porque eu consigo o que eu quero. Não, no sentido de que, cara, se eu quero, eu não sossego
Eu banco a minha querência. Porque tem muita gente que quer, mas não banca a querência. Isso é uma coisa forte. Então você tem que bancar a tua querência. E ir atrás. E eu sempre consegui tudo que eu quis, nesse sentido. Até o dia que eu consegui o que não era o melhor pra mim. Desenvolve. Naquele dia, ou naquela temporada da minha vida, eu finalmente aprendi, e aí eu acho que é sabedoria. Que não é só conhecimento, não é só experiência. Claro que tudo veio através de, mas hoje em dia, hoje 2025, eu tenho a sabedoria de olhar para algumas situações e falar, cara, eu quero tanto, mas não é pra mim. E porque não é pra mim, eu não quero. E não é porque eu não tenho força, porque eu não. Entendeu? E eu acho que com a maturidade, todos nós, seres humanos, a gente passa por algumas coisas na vida que a gente... Tipo assim, meu pai falava pra mim, se você comer essa cebola, eu te dou R$5. Ele fala isso até hoje também em podcast. Aliás, eu tenho uns clipes disso pra mandar pra vocês. Mas eu falava pra Thaís, come uma cebola, eu vou te pagar R$5. Cara, eu comi cebola. Eu odiava cebola. Hoje em dia eu gosto, mas eu odiava cebola. Eu não gosto de altura. Medo de altura. É. Mas quando eu era adolescente, o meu cara me desafiava, eu não tô nem aí, não me desafia, porque eu faço até o que a armada não faria, sabe? Então meu pai, se você for nesse... Pulou de paraquedas, né? Já pulei. Mas se você for nesse elevador do Beto Carreiro, Sim. tinha acabado de abrir, sei lá. Era um elevador, sabe, que desce assim, despenca. Cara, eu não gosto de... Não tem prazer nisso. E não é um medo de assim, penso que eu vou morrer. Eu não acho legal, não curto. Não é que eu não tenho capacidade. E meu pai ficava, você tá com medo. Você não tem coragem. Cara, eu comecei a chorar de raiva. Eu bati o pé no chão. Eu tinha 12 anos. Nem 13 eu tinha. Falei, eu vou. E ele rindo da minha cara. E eu chorando de raiva. Chorei na ida, chorei durante, chorei na volta. Mas eu olhei com lágrima no olho. Cara. Eu falei aqui. Com lágrima de raiva no olho. Falei, eu fui. Não fala que eu não posso, sabe assim? Mas eu acho que isso vem muito dessa coisa. E acho que isso me preparou para os desafios tão grandes da vida que eu falava, cara, não tem jeito. Como é que eu vou fazer isso? E com raiva e sem vontade, sabe? E eu acho que esse fogo que o povo colocava em cima de mim não vai conseguir comprar uma casa. Você tá louca? Uma mulher, uma lender, que não foi a minha, teve a coragem de falar assim pra mim. E aí você traduz, que eu não sei isso em português. Acha um sugar daddy pra assinar pra você. No dia que ela me falou isso, cara... Não precisa nem traduzir, eu acho. No dia que ela me falou isso me bateu de um jeito. Eu fiquei pensando, cara... Ninguém acredita que eu vou conseguir. Aí eu chorei de raiva. Mas em nenhum momento eu achei que eu não ia conseguir. Eu já achei que eu não ia conseguir várias coisas na minha vida, tá? Eu não sou assim... Mas o querer nunca não esteve então, junto, eu né? acho que isso tudo fez parte de me construir pra tudo que eu consegui conquistar na minha vida. Mas hoje em dia, eu já sento numa poltrona diferente. Aquela poltrona de vai lá, mostra que você pode pra você mesma, pros outros, não por arrogância, mas por vencer mesmo. Porque ninguém ia fazer por mim. Eu jamais teria ido, falado, feito, conquistado, enfim. Hoje eu sento numa outra cadeira, eu deixo essa pros mais novos. E eu falo, cara, eu não preciso provar. Mas eu só sento nessa cadeira hoje porque eu já provei. Porque você já provou. Então já tem essa coisa de assim, por que você não faria? Porque eu já fiz. Não que eu já conquistei tudo, eu tenho vários sonhos, mas assim, é uma porcentagem de loucura saudável que eu acho que, tipo, todo empreendedor tem que ter, senão... Não vai. Tem muita gente que empreende que não é empreendedor, que se mata. Porque você tem que ter essa garra, essa esse coisa fogo que nos vai... olhos, né? E como você consegue identificar essa... Porque eu gostei muito da frase que você disse, tipo assim... eu quero muito, mas eu quero tanto, mas eu sei que não é pra mim. Como você consegue identificar? Tipo assim, isso não é pra mim. Apesar do querer tanto. Porque isso é sabedoria total, velho. É tipo assim... É você... Vou colocar, tipo, num jeito fácil de identificar aqui, né? Tipo assim, vamos supor, o Vini tá de dieta. E ele quer muito comer um docinho. Mas ele sabe que não é pra ele naquele momento. Mas aí ele vai e fala, amanhã eu não como. Tipo, hoje eu vou comer, amanhã eu não como. Isso daí acaba que, tipo assim... É um exemplo bobo, mas é um exemplo que, tipo assim, de demonstra fraqueza, né? Porque você tá cedendo porque você disse que você não iria fazer. É a visão de longo prazo, eu acho, né?
Quando você olha, tipo assim, tá, beleza, se eu pegar isso agora, o que que isso me acrescenta e lá na frente? Tipo assim, qual que é a diferença que isso faz, né? Tem muita gente que fala sobre isso, falando sobre a satisfação instantânea, Prazer imediato. do que o prazer prolongado depois. Qual foi a pergunta? Como você identifica o que não é pra você, apesar de você querer tanto? Tem coisas que eu sei que não são pra mim, de longe. Mas aí eu vou chegando pertinho pra ver quão perto eu consigo Vai colocando chegar. o pezinho na água, o pezinho na Tô água. testando, não é pra mim, mas... E se for? Mas tem que saber. E se eu colocar uma roupa à prova de fogo e me jogar na fogueira? Será que dá É esse certo? tipo de pensamento, entendeu? Porque eu sou risk taker, então você meio que... Pensamento intrusivo. É totalmente contra a minha natureza me frear. Nesse sentido. Porque eu sempre... E, cara, quando eu digo sempre... É sempre mesmo. Eu achei que ele era assim, quando eu digo sempre, é 90% das vezes. Não, tipo, meu pai e minha mãe falando... Thaís, tua mão... 2 anos de idade, 1 ano e 9 meses. A sua mão vai queimar se você colocar a mão no ferro. E eu botar a mão no ferro olhando pra cara deles. Porque eu queria... Mano, eu consigo ver. E não chorei, cara. E não chorei. Engoli o Engole choro. Engole o choro. Tipo assim, mas eu fiz, sabe? E eu dou graças a Deus que eu não... A minha vida inteira até hoje, eu nunca me joguei em alguma oportunidade, em alguma coisa que eu queria muito, que realmente me machucou. Foi muito, muito... Bom, isso não é verdade. Porque tem uma situação. Mas assim... Não, nem terminou a frase. A maioria... É que eu quero falar a verdade, né? Então, a maioria das vezes, não, eu não fui tão longe. Eu acho que eu tenho muito temor a Deus e eu sempre tive muito respeito aos meus pais. Muito. Eu falo pros meus filhos até hoje. Quando você for tomar uma decisão, você pensa, isso honra a Deus, honra a minha família e honra meu nome. E assim, se qualquer resposta dessa for não, pensa de novo antes de tomar uma decisão. Não é assim, pensa que eu faria, pensa que você vai ser punido, pensa que não sei o quê. Eu quero que eles pensem por eles mesmos. Porque eu li uma coisa ontem que fala assim... Você pode delegar as suas decisões, mas nunca as consequências delas. Sabe assim? Às vezes fala assim, decide por mim. Se você tá pedindo pra alguém decidir a sua vida, a consequência continua sendo tua. Não. Entendeu? E você não foge disso. Então eu quero que eles cresçam aprendendo a tomar decisões. E pra mim, crescendo, mesmo que meus pais não falavam nessas palavras exatamente pra mim sempre foi assim. Muita gente fala assim, você não fez isso ou não fez aquilo por causa de religião? Não. Esquece a religião. Eu tenho relacionamento com Deus. E isso é muito importante pra mim. Erro. Já errei muito, muito. Quero continuar no erro? Não. E a mesma coisa com meus pais. Uma vez uma pessoa me fez uma pergunta, que agora eu não tô lembrando exatamente o que era a pergunta. Mas a minha resposta foi, mas lógico que eu não vou... Imagina que eu faria isso, um escândalo público, nacional, na televisão. Mas você ficaria famosa. Falei, você tá louco? Mas eu tenho... Custo, né? Mas se não fosse por nada, cara, meus pais... O que meus pais vão pensar de mim? E não é uma questão de querer agradar... Sabe aquela coisa de gente que tem temor às pessoas e que é people pleasing, que quer ficar agradando? Não é isso. É respeito, é honra mesmo. Cara, meus pais são incríveis. E já fiz eles passarem um bocado comigo, crescendo, sendo eu. Sabe? Eu quero honrar os meus pais com as minhas decisões. Então... Esqueci a sua pergunta, mas voltando para a origem disso... Qual foi a pergunta? Como é que eu tomo... Como que você toma as decisões? Tipo, como você sabe que a decisão não é que não é boa pra mim. certa? Isso. Então, uma vez eu perguntei isso pra minha mãe falou assim pra mim, quando a decisão me dá paz, eu sei que é uma coisa que é uma direção que eu devo ir. E a gente pode tentar se enganar, e a gente sabe quando a gente tá tentando se enganar. Sabe quando eu quero fazer uma coisa errada e eu falo assim pra você, assim, amigo... O que você acha disso? Eu pergunto pra você porque eu sei que você vai me... Você pergunta pra pessoa afirmar na minha loucura. Pra validar. Exatamente. Esperando a validação. Óbvio. Porque, então a gente tenta fazer isso com a gente mesmo, mas eu acho que a paz é um divisor de águas dentro do meu coração e da minha mente. Eu tento pensar, isso honra a Deus, honra meus pais, honra o meu nome. E não por aparência. Isso é uma coisa muito importante. Porque é aquela coisa da conexão humana. Ninguém consegue viver, consertar e evoluir vivendo de aparência. Não tem como. Isso vai cair em algum momento. E é custoso, né? Até pra pessoa que tá tentando ali agradar todo mundo, ou viver uma aparência. É tipo assim, é pesado, né?
Porque ela vai ter que carregar aquilo pro resto da vida, tipo, até onde der, né? Porque uma hora acho que... E talvez você nunca consiga realmente chegar onde você quer chegar. Porque você tá lidando com o que não existe. Exato. E é difícil. E talvez em algum momento ou outro, todos nós passamos por isso. Quando a gente começa a aprender os códigos sociais, como que as pessoas se comportam. Hoje em dia com o social media, sabe o que é verdade, o que não é. Mesmo, por exemplo, eu sendo verdadeira 100% com as coisas que eu posto, aquilo lá não é minha vida 100%. E ninguém devia pensar que a vida de ninguém é 100% que você está mostrando. Que aquilo não é vida, aquilo é o social media. A vida tá do lado de cá. Claro que a gente... Existe uma... Eu estava conversando com uma amiga hoje, inclusive, no almoço. A gente tem uma questão de privacidade, que não significa que você está escondendo a sua vida. Mas todo mundo tem uma vida privada. Você não escancara a sua vida para todo mundo em todo momento. Ninguém Não tá tá 100% com você, só você. É. Só você sabe 100% da sua vida, né? Você acabou de dizer que você trabalhava a noite toda e seus filhos nunca souberam. Tipo assim, por mais que eles sejam seus filhos, vivam com você, ninguém E só sabe pra quem 100%. pegou o podcast agora, eu trabalhava à noite no Target, estocando brinquedos na Sim. prateleira. Mentira, ela era o Batman. bom. Ela era o Batman, Só pra- mentira. Só pra deixar Pra claro. deixar claro. Adoraria Sim. ser o Batman, mas não nessa. Sai à noite, vai salvar a gota assim. Ele. Mas então, eu acho que essa... E eu já tomei várias decisões erradas. A maioria das decisões erradas que eu tomei, eu sabia que elas eram erradas. A gente sabe, Eu não vou né? dizer A pra gente você, sabe falar assim, quando é. nossa, já errei, não, sabendo que eu ia errar. Eu não sou dessas, assim, infelizmente Uhum. ou infelizmente. Eu sabia que era errado, sabia que não era o melhor, ou sabia que não era o momento, ou sabia que não devia, sabia que não podia, e mesmo assim escolhi. E a consequência vem, né? Não tem jeito. Não tem Mas a jeito. maturidade de você olhar no olho do dragão e dizer, se não é pra mim, eu não quero, é complicado. Porque às vezes envolve relacionamentos, às vezes envolve uma oportunidade financeira muito alta, ou alguma coisa que vai tirar muito o seu tempo de outras coisas que são prioridades e não devia tirar. Enfim, pode ser um monte de coisa. É, isso é difícil. E eu acho que isso é difícil e também uma coisa que você tinha falado de... tipo assim, de redirecionar a rota. Essa parte de redirecionar a rota é muito complicado. Existe uma sabedoria muito grande ali pra você conseguir entender. Porque, tipo assim, você tá vendo aquela parada, vamos supor, você tá querendo, sei lá, ir pros Estados Unidos. Tá querendo ir pros Estados Unidos. Tá aí batendo, visto negado. Você fala, tipo assim, você fala, pô, pera, será que isso realmente é pra mim ou não? Sabe? Tipo, e você conseguir absorver isso ou falar, será que eu tenho que dar mais um passo e tentar de novo? Ou será que, tipo assim, né, é hora de redirecionar e seguir, tipo, fazer outra coisa? Isso é muito difícil de você fazer. Porque você pode estar, tipo, se você não for, sei lá, tiver um psicológico muito bom, você pode estar pensando que você está desistindo. Sim. E aí fica, putz, mas se eu tivesse tentado mais uma vez? E aí sempre tem aquele gostinho de... Mas aí também tem aquela, né? É, tipo assim, pô, vou ficar dando murro em ponta de faca até quando aqui? Será que Mas não eu é acho pra que mim mesmo? Pois é, isso é uma Mas coisa... aí vem isso aquela é parada. muito difícil. Aí vem aquela parada do eu querer também, né? É. O que eu quero. Tipo assim, Porque se é é minha o que prioridade. você quer, você não Não deu pode errado, tá dando existir. certo. É. A matemática é essa. Essa é a matemática. Não deu, não tem como dar errado não dá até... errado até dar certo. Pode custar o que custar, demorar o tempo que for. E isso é uma coisa pesada, mas é o que você falou, psicológico. A cabeça Tem que estar ali... tem Porque que estar sempre em fica um dia. gostinho ali, né? Tipo assim, fica aquela imagem que o cara tava cavando pra caçar o tesouro. Aí tá o diamante ali na próxima machadada que ele der, ele fala, acho que não tem nada aqui, e vai embora. Tipo assim, Mas a sabe um próxima. pensamento doido que eu já tive? Principalmente na temporada mais difícil dos meus negócios. Eu nunca tinha pensado na minha vida... Será que eu tô fazendo o que eu devia estar fazendo? Nunca. Eu pensava, não, deu errado, fase, não sei o que, não sei o que. Até eu começar... Eu não sei porquê, eu comecei a ler histórias de pessoas que fracassaram total e acabaram consigo, com os negócios, com coisas assim absurdas. Porque viviam com esse pensamento. Não, mas e se estiver na próxima machada? E eu falei, cara... E eu pensei pela primeira vez. Mas eu fiquei assim, não é possível. Não vou jogar tudo pra cima. A gente sabe que no ciclo de negócios, normalmente no 7º ano é quando começa a ficar tudo pior. E se você passar o 7º ano e chegar nos 10, aí você vai pra sempre. É a história. Então, e aí eu comecei a lembrar de tudo que deu certo. Porque é muito fácil, quando a gente tá mal, pensar em tudo só que dá ruim. Sim. Mas, poxa, tem tanta coisa que deu certo, que dá certo, que é positiva, que foi construtivo. Mas é a cabeça, a gente tem que ficar... Você chegou a algum momento a olhar e falar assim, cara, eu tô perdida. Tipo assim, o que eu tô fazendo da minha vida que eu não, sei lá, não me reconheço mais? Você chegou a ter esse momento na sua vida, tipo, como empresário?
Então, eu acho que nesse momento foi a única vez que eu meio que repensei, assim. Foi mais ou menos em março, abril desse ano. A gente, com as eleições, eu tinha na agulha 2 contratos muito grandes, os maiores que eu já teria tido na minha carreira. Eles basicamente estavam certos. E aí, com as novas eleições e aqueles rumores de que tarifação poderia, sabe, mudar e ser uma coisa totalmente destrutiva para alguns negócios aqui nos Estados Unidos, os clientes saíram do nosso radar depois que verbalmente já estava tudo certo. E por causa disso, a gente focou tanto nessas possibilidades que a gente deixou de prospectar novos clientes, e a gente ficou só com os clientes que a gente tinha, a gente teria esses 2. Mesmo. E aí começou, e dificuldade, aí a gente assinou um cliente que depois, sabe, teve alguns problemas. E aí eu comecei a pensar, cara, mas conseguir novos clientes, fazer dinheiro tava tão fácil. Sabe, alguns anos atrás, 1 ano atrás, o que tá acontecendo? E aí eu comecei a estudar a economia do país e ver o que tá acontecendo com as pessoas. E afetou demais a classe média, muito. E aí você fica, cara, mas será que isso vai se sustentar? Porque eu sustento 4 filhos mais o meu time. Como é que a gente... E uma empresa, né? E o nosso nome, como é que eu vou continuar? E eu falei, não, é um dia ruim, só que eu tive quase 1 ano de dias ruins. E aquela coisa de falar, não vai, é a cabeça, cara. Se a cabeça não estiver boa, A cabeça Psicológico, manda. psicológico. não é o coração, não é o dinheiro, é a cabeça. Se a cabeça não estiver em dia, tudo vai. Você falou uma coisa antes da gente começar o podcast aqui que ficou na minha cabeça. Eu tenho que fazer a pergunta também. Então, assim, a galera não entende a diferença de marketing e relações públicas. E qual que é a diferença? Normalmente, um jeito bem curtinho que eu explico é assim. Marketing é você dizendo quão bom os seus negócios, o seu produto, ou você como personal brand, marca pessoal, é. E relações públicas é você ter o seu público-alvo falando essas coisas de você. Caraca. Toma essa explicação. Show. Caraca. Porque fez muito Mas sentido. Não, fez depois muito de anos, sentido. e anos, e anos. E as relações públicas, né? É o que mais vende. É, porque se o seu público já tá falando de Se você você ali... tá falando de você, o boca a boca é o que mais vende por no isso que mundo. O boca a muitos- boca é o maior ROI que existe. E é por isso que muitos influenciadores digitais hoje em dia têm um recorde de vendas que companhias jamais tiveram. Porque eles estão totalmente usando a influência e a opinião que o público já tem formada deles para vender qualquer coisa. Total. Show. E funciona. Eu nunca tinha parado de pensar dessa forma também. Porque isso é bem interessante. Na real. Quando começa Porque, a ó, gasgar... Sabe uma coisa que a gente vê bastante na nossa mesa, no nosso escritório? Uma galera que sabe com produtos lindos, vídeos super elaborados, produção de conteúdo em dia, Instagram montado bonitinho. Mas, primeiro, ninguém tá vendo. Segundo, ninguém tá comprando. Se não tem público, não tem venda. Terceiro, ninguém tá engajando com o seu esforço. Então, você está colocando todo um esforço de produção em tudo que você está querendo fazer como venda e não está caindo num solo fértil. O RP vem e ele faz todo esse solo para você. Então, quando eu levo você para sentar... Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma... É porque isso também é difícil de colocar em prática. É, obviamente. Mas eu vou te dar um né? exemplo prático. Vamos supor que você tenha uma companhia de água. Garrafa de água, tá? Ok. De água mesmo, não... Tá, Você pode vende ser, de a garrafa com água, não Tá. a garrafa de água. A garrafa com água já. Tá. E aí, você tá doido pra chegar perto de um investidor, que pode ser um baita investidor das suas águas. Tá. Aí eu pesquiso, a gente faz muita pesquisa e hoje em dia a gente já tem um network muito forte, mas antigamente a gente pesquisava muito para construir esse network. Então, mas a gente ainda pesquisa, óbvio que a gente tá sempre expandindo e vem alguém de mercado diferente, enfim. Aí eu falo para você, olha só, vai ter um jantar beneficente lá em Chicago de uma organização não governamental que providencia água para uma favela no México. Tô inventando, tá? E aí, eu vou te fazer uma proposta que eu acho que seria muito boa para você como meu cliente. Você tem a disponibilidade
de, por exemplo, fazer uma doação do seu material. Claro, Thaís, a gente já conversou sobre isso. Eu tenho caixas e caixas e caixas e caixas de água. Nossa, seria um prazer. Imagina fazer uma contribuição assim social bem bacana. Como é que eu faço? Aí eu falo, então, a minha estratégia vai ser a seguinte. Eu vou conseguir colocar você como convidado, por exemplo, desse jantar beneficente. Eu vou te escolar sobre tudo que está acontecendo, qual é a organização não governamental, por que eu acho importante você suportar uma causa deles, porque eles são bacanas, porque o livro financeiro deles é aberto e nos Estados Unidos todos deveriam ser, mas tem umas coisas que são meio estranhas, mas esses são legítimos, já conheço o A, B e C. E eu acabei descobrindo que existem vários investidores que amam esse ramo da água que estarão lá. Então, eu pesquisei 3. Eu vou te colocar na mesa sentado com um deles, com certeza. Ele já vai saber quem você é. Inclusive, se você quiser entregar essas águas lá no México, você mesmo, no dia X, um desses investidores vai estar lá também. Então, eu acho bacana você aprender o que ele faz. Ele vai estar lá aprendendo o que você faz também. E vamos ver se na conversa de vocês, se ele se interessar pelo que você faz e você se interessar realmente nele como pessoa, porque uma pessoa investidora, você não deveria só se interessar pelo dinheiro que ela pode fazer, mas pela pessoa como ser humano também. E aí, se der uma energia boa, toca aí. E eu tô aqui como seu backup support. Então, o que a gente tenta fazer com todas as nossas estratégias é colocar você com a bola na frente do gol. Fazer o gol tá na tua mão. Porque eu não sou o seu departamento de vendas, eu não sou o seu departamento de marketing, eu não sou o seu departamento de RH. Não. Mas eu te coloco... Então, assim, muita gente pensa em só assessoria de imprensa quando fala de relações públicas. Assessoria de imprensa talvez é 10% de tudo que a gente faz. A maior parte da nossa força está no nosso network, o acesso. Porque hoje em dia, se eu perguntar para vocês quais são as suas maiores dificuldades com, por exemplo, o crescimento do podcast, onde vocês gostariam de estar e tal, se você tivesse acesso a todas as pessoas que querem... Que vocês querem. Ou aos streamers, que talvez vocês queriam colocar num streamer grande. Vocês iam ter tudo, certo? Não é o dinheiro... Não é... E eu não estou invalidando, invalidando. Eu não estou invalidando todos os outros setores. Se você puder ter tudo, lindo. A gente, por exemplo, trabalha com a Açaí Republic. A gente adora eles. Eles são de cara. Eu não posso dizer que temos clientes favoritos, porque amamos todos. Mas todos. a Verônica... Mas... Não, eu tô brincando. Mas a gente tem... o privilégio de com eles trabalhar... Eles têm um departamento de marketing, um pessoal de marketing que trabalha com eles também. Então, quando você consegue ter tudo, você fica muito mais redondinho na sua entrega pro público. Sim. Então, eles são super efetivos nas vendas. Todo mundo da franchise te dá um customer service que é... Cara, você se sente em casa. Só falta te darem um abraço e se deixar, eles dão. No bom sentido. Então, é muito bacana trabalhar em conjunto. Mas se você tiver tudo... e você não conseguir falar a língua do teu público e ter acesso ao seu público e ter certeza de que o feedback desse público você tá conseguindo ouvir também, cara, você não consegue vender. E a gente já pegou, sabe, casos de gente que tem muito dinheiro, que tem um produto fantástico, uma ideia incrível, ou pessoas que já ganharam um prêmio de Globo de Ouro, às vezes até o Oscar, e não consegue. Não consegue vender. Até porque uma empresa começa na venda, né? Se não tiver venda, não tem empresa. Não tem nada, né? Essa é a verdade. Exatamente. E um salve aí pro pessoal do Açaí também. Um salve pessoal da Açaí. E... Ficou tonto também, né? Não, informação pra assimilar, né? Coisa boa. Não, mas é exatamente isso. Eu queria puxar um pouquinho mais lá pra trás agora. A gente voltar um pouquinho, recapitular. Como veio a decisão de vir pros Estados Unidos? Na verdade, foi transferência, não. Foi questão de trabalho. Sim. Que você chegou em Massachusetts. Isso. E qual que... Você chegando aqui, você sofreu um impacto grande? Você já falava inglês? Como que foi toda essa... Pô, ela já morou em 500 Não, mas eu não lugares. falava. Eu não falava inglês. Não, mas fluente. o impacto de... apesar todo lugar tem impacto Todo lugar tem impacto. Pô, você morar no norte do Brasil e no sul e vir para os Estados Unidos é totalmente diferente. Acho que o primeiro impacto, assim, que eu tive... A experiência impactante foi que eu... Tinha uma semana que eu tinha chegado. Aí eu fui no drive-thru do McDonald's pra fazer um pedido de um lanche. E o cara não me entendia de jeito nenhum. E eu não entendia ele por nada. E eu ficava... Number 4. Eu como um quarter pounder. Acho que é assim que a gente entra na conversa do... Assim que a gente entra em conversa de comida, enfim. Aí, eu tava lá... eu tava lá... Batata frita. As pessoas odeiam piada interna em podcast. Vai ter que aturar dessa. Essa vai ter que engolir. Vai ter que engolir essa.
Aí eu ficava, number four. E eu falava, gente, como é que ele não entende isso? E o cara... Aí quando eu cheguei na janela, já frustrada, com o lanche errado, tudo errado, eu só queria pagar e ir embora. Nossa. O cara era indiano. Ai. E eu tenho as minhas dúvidas de que ele tinha também acabado de chegar da Índia. Porque a gente não se entendia por nada. Mas ele foi tão bravo comigo. Eu nem sei se ele tava falando uma coisa que não era bravo, porque eu não consigo lembrar, não falava inglês. Mas ele tava tão bravo, meio que jogou meu lanche assim. Eu falei, nossa. E eu falei pra mim mesma, cara, eu vou falar até eu perder o sotaque. Tipo, eu quero ser fluente. E aí, eu continuei falando, eu só tinha amigos americanos quando eu morava lá, todo mundo do meu trabalho era americano. Não porque eu escolhi, porque calhou de ser desse jeito. Sim. E aí, depois eu acho que de talvez uns 5 anos, acho que depois de uns 5 anos, eu comecei a me sentir fluente. Falei, nossa, cara, nem preciso pensar tanto, não preciso traduzir pra falar. Aí eu assisti uma entrevista com a Gal Gadot, sabe? A atriz que faz a Mulher Maravilha. Uhum. E alguém fez essa pergunta pra ela, sobre falar inglês, sobre o sotaque dela. E ela olhou pro microfone, pra câmera, chegou perto do microfone e falou assim... Por que eu iria querer perder todo o meu sotaque? Ela é de Israel, né? Natural de lá. Porque o sotaque que a gente tem... Cada um de nós temos, falando uma mesma língua, é como se fosse o nosso tempero. E cada um de nós tem o nosso sabor. Então, eu quero falar o suficiente para ser entendida e compreendida e para entender os outros e compreendê-los também. Mas perder o meu sabor, jamais. Caraca, toma Falei, essa. nossa, eu vou pegar essa pra mim agora. Toma essa, velho. E aí eu falei, não, já tá bom. Eu falo fluente. E sabe uma dica muito boa que A gente gosta bastante. eu sempre dou? Toda vez que eu não entendia, eu não sabia ou reconhecia uma palavra em inglês, o natural, naquela época, eu tinha um dicionário em papel, mas eu já tinha um iPhone, tá? Mas eu ficava muito no dicionário porque eu gostava de marcar as palavras que eu já sabia, porque se eu voltava e já tava marcado, eu falava, cara, eu já devia saber essa palavra, eu já abri aqui. Pode crer. Então eu tinha essa mania. Legal, Mas legal. o que eu fazia, eu nunca ia no dicionário. No tradutor. No tradutor, nunca. Eu tinha um dicionário. Então eu procurava a palavra em inglês. Aí eu lia o significado dela em inglês. Então a explicação era... Pode ser essa... Significa isso, isso ou isso. Me dava umas 4 ou 5 palavras que eram sinônimos. E me dava um exemplo de frase. Então eu entendia pelo contexto o que aquela palavra significava. Eu aprendi muito rápido. Então eu acho que aprendi mesmo, aprender inglês, provavelmente em 1 ano. Mas assim, de eu me sentir fluente, de ter um pouco menos de sotaque no inglês. E de não ter que ficar pensando demais. Acho que com 5 anos eu falei, cara, eu consigo. Era um dos meus sonhos. Eu tinha um sonho de ser fluente. Era uma coisa que eu queria pra mim mesma. Sim. E aí, foi. E foi. É, eu acho isso muito legal, porque eu cheguei aqui também zero inglês, nem high nem by. Nem high, nem vai. The Muito book high, is nem on vai. the table. Nem Table. high nem sabia nem o que era table. É, já passei uns perrengues também, muitos perrengues de inglês. Quanto tempo você tá aqui? Tô 4 anos. 4 anos. Vai fazer 4 4 anos. Esse agora. mês, né? Esse mês. Esse mês, verdade. 4 anos. Mas, tipo assim, eu passei, sei lá, 3 anos praticamente, 2 anos e meio só brasileiro, depois que eu fui... Se introduzir mais e tal. depois que eu fui me introduzir mais. Mas quando você começa, tipo, a falar inglês, teve um dia que, sei lá, eu não sei que eu fui resolver alguma coisa na rua. Não, eu fui essa- resol- E não eu consegui fui resolver resol- alguma coisa, é a pior coisa do mundo. Eu fui resolver Nossa. alguma coisa na rua, eu voltei, eu resolvi, eu cheguei em casa. Falei, mano, eu fui no banco. Eu resolvi tudo que eu tinha que resolver. Sozinho. Aí você fica... Dá maior Porque, orgulho. pô, né? porque os caras chegavam e falavam comigo, nossa... É difícil. Nossa, é Tá, muito difícil. Isso é entra muito pra lista difícil. das coisas que a gente vive aqui, às vezes a gente esquece É. que é um Aham. privilégio, que é uma conquista. Nossa, demais. Porque já virou natural, tá todo mundo falando, né? Mas é um sonho. É um. Exato. A gente tava conversando em Nova York, eu acho. Ou quando a gente tava voltando de Nova York. A gente tava falando, tipo assim, como as coisas... Pra gente é exatamente isso. Como as coisas, tipo, viram normais, né? Que meu sonho sempre foi vir pra cá. E eu falando pro Guilherme, eu falei, pô, mano, você vê como que as coisas são meio malucas, né? Porque meu sonho era vir pra cá, meu sonho era conhecer Los Angeles. Aí hoje em dia, se tem uma festa em Los Angeles, fala, não, onde que é? Los Angeles? Não vou. Nossa, é verdade. Eu vou ele falou dirigir isso, daqui verdade. pra 1 hora lá pra cima? Não Não vou. vou. Não vou. Aí, tipo assim, você vê a inversão de valores? Porque antes era meu sonho estar lá. E hoje, eu, tipo assim, é só ir. Eu não falei, não quero. Mas eu tento, tipo assim, Não, toda é- hora colocar pro momento presente e contemplar onde eu tô. Todo dia eu faço esse exercício. Tipo assim, eu olho as palmeiras, olho o pôr do sol. Tipo assim, eu não me deixo tornar isso comum, tornar isso normal. Obviamente, acaba sendo Tornar muita coisa. irrelevante, né? Acaba sendo muita coisa, mas eu tento, tipo,
toda hora puxar e resgatar, falar, pô, eu quero seu sonho, pô, onde você tá? Olha aí, você tá na Califórnia, as placas em inglês. As placas em inglês, às vezes, eu fico olhando, falei, caraca, as placas tudo em inglês, é nem minha, tipo, minha língua nativa, sabe? Então, tipo assim, eu faço esse exercício porque legal. é muito interessante. Sim. A gente não perder essa... Todo mundo tem um perrenguinho que passa em inglês, né? Teve um convidado que veio, ele falou que foi no McDonald's, amigo deles falaram pra ele pedir 65 hambúrgueres. E ele foi lá e pediu 65 hambúrgueres. Tipo assim, ele não sabia nem o que ele tava falando. Eu tô achando que eu vou passar no drive-thru quando eu voltar pra casa, né? Tô ficando com fome. A mulher começou a fazer 60 anos de tirar os caras. Não, moça. Cancela. É que eu fico aqui, essa cena nunca sai da minha cabeça. Eu ri tanto nesse podcast que eu fico imaginando a pessoa trazendo 65 hambúrgueres assim, jogando na mesa. Ó, fica à vontade aí. Você queria? Tem Então muito toma. vídeo assim. Eu passei uns perrengues. Os caras chegou... Uns negão veio falar comigo. Eu tava num... Como que é o nome? O negócio lá de Jamba Juice. Tava no Jamba Juice ali e tal, não sei o que. Chegou um negãozão gordão, gigante. Ele chegou... What's up, G? Ele começou a falar um monte de coisa que eu não vou lembrar na época. Aí falando comigo assim, gesticulando. Aí ele parou. E eu só pensando, falei, mano, o que esse maluco tá falando? Olhou pra cara dele assim. E ele falando, ele parou de falar. Eu falei, eu acho que eu tenho que responder, né? O que eu vou responder agora? Você falou yes? Eu falei, hi, how are you? Aí o negão olhou pra minha cara assim. What? Mano, Aí eu fiquei tipo. Ele fez assim e saiu fora. Mano, quando o Vini me Cheguei em contou casa. isso, velho, ele me contou, eu dei tanta risada, porque ele foi tipo assim, mano, parece que o negão ficou mó decepcionado comigo, porque ele veio, tipo, falar comigo, uma empolgação, como se eu fosse, Mas mano, eu um cheguei em casa gangster. do lado e falei, caraca, mano. Que O Vini bosta. ficou uma semana com isso na cabeça. Não. Mas é, os Eu queria perrengues trombar esse inglês, negão né? agora de novo. Eu acho que quando perder o medo de falar é muito disso também, né? Que você aprende bem mais rápido quando você não tem medo. E muita gente fala por aí, cara, quando a gente tá aqui se esforçando pra falar uma outra língua e sendo criticado, ou, sabe, quando o pessoal tira sarro da tua cara e eles nem falam uma outra língua, isso é muito verdade. A gente, sabe, é muito esforço, a gente... E no começo, uma coisa que muita gente não sabe é que no começo isso deixa a gente exausto. E não é caô, não. Não, é Cara, a gente vai dormir, sabe, depois de um dia cheio, você fala, nossa, eu tô exausto. Ele falar inglês o dia inteiro te esgota de um jeito. Cansaço mental. Até você virar fluente e ficar bem. Mas assim, no começo é muito... Te esgota, É muito né? cansativo, sim. E o que você falou, tipo assim, a galera tira sarro e tudo mais. Não, geralmente não é quem fala inglês. Porque quem pois fala inglês... é que eu não queria abrir uma polêmica aqui. É, mas... Vamos falar dos brasileiros? Já Né? Mas geralmente é, tipo assim, tá falando tudo Nós errado, todos velho, né? temos Assim, a gente pode. Mas, velho, e aí, tipo assim, o americano, ele nunca vai... Ele vai perguntar, o que você falou? Tipo assim, aí você vai ter... Ele, não, é assim, Eu assim, acho legal, assado. eu acho legal porque eles perguntam. Se eles não entendem, eles perguntam de novo. Tipo assim, eu não E eles entendi. tentam ser bondosos, né? É. Tipo assim, what was that again? É, e sabe uma coisa que é... Isso aí é uma trava do brasileiro, tá? De falar a língua, porque eu já percebi isso já. Quando um americano vai tentar falar português, ou, sei lá, um mexicano, eles falam brincando, eles falam tirando sarro, ele fala, tô falando certo, é Obrigado, assim. Obrigado, bom dia. E, tipo assim, eles só vão dando risada. E a gente que fica, caraca, eu tenho que falar certinho, eu tenho que falar. Saca? Então, tipo assim, meu, Tem que só mostrar que eu sou fala americano. aí e já era, já era. exatamente. Não perde o salso, igual a Mulher Maravilha falou, Isso, velho. exatamente. Vai Mulher Maravilha, tá ligado? Vai, Mulher Maravilha, não sei o nome dela. Mas, tá, beleza. Agora, eu quero puxar uma outra coisa que a gente tava falando já. Mano, a resenha antes do podcast, a gente tava muito boa. A gente já devia ter começado a gravar, velho. Que você é faixa roxa em jiu-jitsu, né? Excuse me? Não era Marrom, branca, não era marrom. branca, não? Caralho, jogou pra roxa? Vai ser faixa marrom. Respeita. Não, vai ser Mostra choque pra ele, mesmo. depois dessa, mostra pra ele como é que se faz um armlock. Como um que você knuck mata choke. uma pessoa em 60 Como é que faz um segundos? knuck choke? Mostra pra ele. Eu sou faixa marrom? Na chave de braço, só pra gente ver como é que fica nesse Não, E Brasil. eu tô focada, eu tô treinando quase todo Treinando todo dia. dia, né? Você falou que tá treinando todo dia. E como você coloca o esporte aí nessa sua rotina maluca? E eu fico que o Cara. esporte acrescenta na sua rotina, maluca. É a prioridade? É uma das prioridades? É que prioridade é só uma, né? Não, é uma das prioridades. Todos nós temos a mesma quantidade de horas durante um dia, né? Sim, total. E eu lembro falando pra Michelle Freitas, que é a esposa do Rodrigo Freitas, os dois são faixa preta, eles são donos do Inspire Jiu-Jitsu Academy. 2 seres humanos, assim... maravilhosos. Eu acho que alguém tá querendo a faixa preta, hein? Não, eles são maravilhosos. E eu falei pra Michelle, nossa, eu quero focar de novo, quero voltar a treinar. Isso no começo do ano.
eu quero pegar minha faixa preta. E quando eu falo, e eu não falo toda hora, mas eu ultimamente virou uma piada, então eu tô falando mais. Mas eu não quero só pegar a faixa preta e falar assim, cara, eu sou faixa preta. Eu vou falar, mas não é por causa disso. Eu vou falar também, mas tem mais coisa. É aquela coisa, minhas amigas querem um cinto em inglês, a gente fala belt, né? Elas querem um belt da Gucci, um belt da Louis Vuitton, ou fala do seat belt do avião. Eu falo, cara, eu não tô nem aí pra nenhum desses belts, eu só quero black belt. Mas, e aí eu falei brincando, eu falei pra Michelle, né, que eu quero focar de novo e tal. Porque pra mim é tudo que a faixa significa. Pra todo mundo que faz jiu-jitsu, ou pra quem tá perto do jiu-jitsu, você sabe que você, cara, você não compra a sua faixa, ou não deveria. Você não é uma coisa que você, sabe, vai pra uma escola. É disciplina no tatame. E disciplina é uma das coisas mais difíceis de ter na vida. Eu lembro que a Michelle falava assim pra mim, amiga, então vai treinar. Então vai treinar, mulher. Ela é de Minas. Vai treinar, uai. Vai treinar. E eu falava, cara... E eu ficava com todas as respostas apontando. Não, mas eu tenho reunião. Mas eu tenho que me arrumar pra reunião. Mas eu tenho unha grande. Mas eu tenho cílio grande. Mas não sei o quê. E ela ficava... Aí ela falou assim, mas você quer mesmo? Mas deu um trabalho. Aí nessa hora que... Aí eu falei, cara, se eu quero, eu tenho que bancar o quê? A minha querência. É isso. E aí eu falei, cara, I'm gonna make it work, eu vou fazer funcionar. Então, assim, funciona no meu schedule? Não funcionava. Agora funciona porque eu organizei e consegui fazer funcionar. E pra mim, acho que uma das lições mais grandes que eu aprendi, maiores, que eu aprendi no jiu-jitsu foi que, cara, você pode estar na posição mais difícil no tatame. Várias vezes eu já olhei pro meu mestre e falei assim, cara, não dá pra sair disso. Impossível. E ele olha pra mim e fala, dá. E vou te falar mais, Thaís. Não é só de um jeito, não. Tem vários jeitos que você pode sair daí. Um jeito desse jeito. E aí você fala, caraca. Aí Não você é possível. aprende, você fala, não é que deu mesmo? Não é que ele tava certo? E pra vida, cara, tem tantas situações na nossa vida. Penso na maternidade, nos negócios do empreendedorismo, nas amizades, às vezes com maus entendidos, sabe? Sempre tem um jeito da gente sair de uma situação. E quando a gente sai de uma situação, a gente fica melhor, né? Porque você tava sendo sufocado, agora não tá mais. Então, sempre tem um jeito da gente sair. E outra coisa muito importante que eu aprendi. Eu meio que já sabia, mas na prática, quando envolve o teu físico, cara, é pesado. Que é, quando você acha que não existe mais nada dentro de você, acabou seu gás, acabou a energia, você já tá ali desistindo, tem mais. E normalmente não é o corpo, é a cabeça. Realmente. Voltando pra mente. E eu falei brincando pra Gabi PC no campeonato, que ela falou, você não vai competir nesse campeonato, no Mundial? Eu falei, não, amiga, eu tô aqui treinando a minha mente. Foi depois disso que ela, a Michelle e as outras falaram, não, agora para de treinar a mente e vai no tatame, filha, porque só a mente não... Mas a mente... O Ayrton Senna falou uma coisa muito louca, eu li esses dias, eu não sabia que era dele. Falou assim, é tudo mente. É tudo cabeça. O coração só bombeia o sangue. Ayrton Senna. Ayrton Senna. Tem um livro do... Você assistiu a série dele? Achei a série. Desculpa, de cortar rapidinho. É que você falou assim, é tudo mente. Eu lembro da cena dele na praia, ensaiando a troca de marcha, na posição certa, na hora certa. Entrando no flow, né? Entrando no flow, tipo... É tudo aqui, tá ligado? Porque ele já se via no momento certo e depois ele mostra ele na corrida fazendo exatamente a mesma coisa, né? Tem um livro do David Goggins, não sei se você já leu. Qual deles? Nobody Can Hurt Me. É um livro muito bom. Ele conta, tipo assim, ele conta um pouco a história dele, mas ele conta mais, ele vai puxando mais por esse mental, né? Qual tipo, é o nome do livro? Nobody Can Hurt Me ou só Can Hurt Me? Acho que é Nobody Can Hurt Me. Tá. Legal. É que eu tava querendo ler esse livro, não tava tendo. É um livro muito bom, tem. Opa, já ganhei o livro. Não, eu falei que é seu, eu falei pra você ler. E, tipo assim, ele fala muito disso, de preparar mental. E ele fala, quando você acha que você já se esgotou, quando você já deu tudo de si, você só deu 10% da sua capacidade. Então, ele é um cara, tipo assim, ele fez várias ultramaratonas, ele foi SEAL, sei lá quantas vezes. Ele, tipo assim, ele foi Ranger, foi todos esses tops de exercício. E ele era obeso. Ele era obeso. Ixi, a história dele é sinistra. Mas sabe o que a gente tava falando antes sobre quando você desiste, você já condiciona a sua mente pra desistir. Essa coisa de que não, eu tenho mais, eu vou dar mais. E normalmente quando você se esgota e acaba, realmente é porque sua mente já desistiu, já decidiu que não vai mais, porque o teu corpo ainda vai. A gente viu um monte de gente que participou de
de programas de survival, ou gente real, né? Tipo assim, dias à deriva no mar, essas coisas. Mas aí ainda também eu acho muito nessa questão de que muita gente nunca passou pela experiência de ser condicionado a chegar nos seus limites e ultrapassá-los. Então, o limite deles, imagina uma borrachinha, você fica esticando, uma hora ela vai ficar mais elástica, né? Ela não vai mais ser pequenininha. Ela vai... Então, conforme a gente vai expandindo e vai tendo essas experiências, a gente fica mais assim. Então, a gente pode ficar elástico para várias direções. Tem gente que não consegue porque não passou por isso. Mas talvez não passou porque não teve a mentalidade, não só uma questão de oportunidade, mas porque nas oportunidades que teve... Não puxou, se foi. não puxou. Não continuou indo além ou até o seu limite ou um pouquinho mais. Isso é difícil também, né? Tipo assim, o desconforto, ele já tá ali, né? Tipo, já a própria palavra fala o desconforto. Então, tipo assim, você tá nessa posição, não é uma coisa agradável. Até você começar a gostar de estar nesse desconforto. Se eu te perguntar assim agora, você acredita que é possível dar a volta ao mundo andando? Você acredita que é verdade? Você acredita que dá certo? Sim. Tem um cara fazendo isso. Você viu isso? Não. Tem um cara fazendo isso. Mas ele por que não saiu. seria? Não, exato, porque, tipo assim, pra você que tem uma mentalidade um pouco mais, né, desenvolvida, posso dizer? Será? Que, tipo assim, que acredita nas sou mais coisas. louca. Porque acredita nas coisas. Sim. Porque, Jota, você acredita que dá pra cruzar o mundo andando? Se eu te perguntasse isso antes? Sim, velho. Nadando e andando. Não... É porque eu já vi o cara fazendo. Tá, então, beleza. Mas, enfim. Peraí, rapidinho. Tu quer dizer que você contou pra mim que eu tenho velocidade fechando? Tô brincando. Não, tô perguntando pra você porque eu tô perguntando pra você e tô vendo se você acreditaria. E aí... Porque ele tá te desafiando a dar uma volta. Descer daqui pra San Diego. É né? isso aí. Caraca, eu não consigo descer de escada aqui. Aí Então, já é mentalidade, ó. Exato, aí, ó. Você consegue. Aí, tá vendo? Aí já é mentalidade como que a gente pega. Você vê? Eu nem desço andando. Não precisou nem apertar. E aí tem um cara dando O a volta ao importante é mundo, andando e nadando. E, tipo assim, ele tá... Se eu não me engano, eu vi o vídeo essa semana. São, tipo, 27 anos que ele tá fazendo isso. E ele não pode pegar transporte público, ele não pode fazer absolutamente, tipo, nada. Tipo, em relação a... Não ser andando ou desafio. nadando, não ser nada com o corpo dele. Sim. E, tipo assim, se você perguntar pra maioria das pessoas, né? Acredito, as pessoas vão falar, não tem como. Como que você vai passar do mar? Como você vai passar do oceano? E o cara tá aí, tá vivo. E vai terminar agora, porque eu acho que esse ano vai ser até um livro dele. Que legal. Então, tipo assim, tá tudo na mente. Tá tudo na mente. Tipo assim, de tudo que você acredita ou não, tá na Eu acho que mente. começa a ficar mais difícil quando as pessoas querem fazer uma coisa que nunca foi feita. Só que se você pensa muitos anos atrás, muitas coisas não foram feitas e só foram feitas que alguém fez. Sim. É redundante, mas é o que a gente tá falando, Mas né? é verdade. Aí você vê que alguém fez e fala... Isso é uma parada muito louca, porque às vezes a gente tá numa situação única que a gente pensa, caraca, mas eu não conheço ninguém que tá passando pelo que eu tô passando ou que tem Que já passou. ambições parecidas. E acho que por isso também que o mundo online trouxe muita conexão pros seres humanos, porque do nada a gente não só conseguia ter acesso a outras pessoas, mas a gente, nossa, eu penso igual você. Tanto que um monte de influencer, um monte de gente que tem essa tendência que parece com... Ou alguém, que pessoas querem ser parecidas a esse influencer ou aquele lá, né? A gente meio... As pessoas, os públicos dos influencers, eles são meio... Tipo umas tribuzinhas, né? Todo mundo meio parecido. E é difícil quando a gente passa por algo que a gente pensa que a gente tá sozinho. E aí, na mente, você fala, cara, mas ninguém fez. Mas por que eu acho que... Mas aí você começa a duvidar de você. Mas por que eu tô achando que eu consigo? Mas será que eu vou conseguir mesmo? E aí, se você tá num ambiente onde as pessoas não acreditam em você, onde tá tudo, sabe, te afundando, como que você consegue ser forte e falar, cara, eu vou, nem que eu vá sozinho. Vai dar certo. Vai dar certo. É muito mente. Tem uma pesquisa que fala de um recorde dos 100 metros rasos nas Olimpíadas. Ele nunca tinha sido... Tinha um número lá, né? Sei lá, vamos colocar que era 20 segundos, né? E esse número nunca tinha sido batido. Ninguém nunca tinha conseguido atingir aquela distância em 20 segundos. Até que um cara conseguiu bater em 20 segundos. Demorou muito pouco tempo pra a próxima pessoa conseguir quebrar aquele recorde dos 20 segundos. E hoje 20 segundos é, tipo assim, praticamente nada. Saca? Então, tipo assim, demorou muito pra uma pessoa fazer. Mas depois que uma pessoa fez, muitas outras conseguem fazer. Por quê? Acredita que é possível. Torna meio que Muito palpável. louco isso. Muito louco isso, né? A gente já tá caminhando meio pro final, mas eu queria fazer uma pergunta pra você. Deixa eu ir no banheiro rapidinho. vai Vai lá. lá. Eu queria falar, só falar um pouco sobre liderança e gerenciamento de times e tudo mais. E você, como você já tem um background grande ali com a TPR, eu queria saber de você, tipo assim, qual que é a diferença que você vê hoje
sei lá, de um novo líder e do antigo, de um líder mais experiente? Tipo assim, qual que é a principal? O novo líder faz exatamente isso, sei lá, o novo líder quer, sei lá, agradar, ou alguma coisa assim. Eu queria saber de você, porque eu tô entrando nesse mercado agora, eu quero puxar umas coisas para mim. Eu até acho que quando o líder erra na liderança, eu até me aventuraria a dizer que é menos por querer agradar os outros e mais por ter o desejo de se provar para os outros. O que eu acho que naturalmente é um sentimento natural, não é unnatural, como a gente fala aqui. Então, com esse erro, porque você fala, não, eu tô liderando, eles precisam ver que eu tô fazendo certo, que eu tô dando exemplo, que eu acerto mais do que erro, que... E claro, é muito bom ter um líder com essas qualidades, mas especialmente para quem tá entrando na liderança, é mais sobre você ser o exemplo de quem tá à frente do caminho pedregoso e dizendo para os outros, olha, aqui é assim, aqui é assado, mas o que vocês acham? Se eu cair aqui, não caiam lá, vamos por aqui. E eu penso que no começo, por exemplo, da minha liderança, eu inclusive falei sobre isso num podcast uma vez, eu sentia muita necessidade de me provar. E eu acho que a necessidade de me provar meio que me cegou de ir um pouco mais devagar. Faz sentido? Faz Eu sentido. queria tanto chegar lá. Ser um ótimo líder, um ótimo gestor que às vezes colocou os pés pelas mãos. Sim. Porque é uma área muito difícil, né? Porque você tem que trabalhar você tem que trabalhar o seu time, você tem que motivar você, tem que motivar seu time. Você tem que fazer que todo mundo corra de acordo com os requisitos da empresa. Isso não é uma tarefa fácil. E, tipo assim, por eu estar entrando nesse meio agora, muitas das coisas que eu procuro é meio que uma vai de encontro à outra. Mas, tipo assim, uma pessoa fala, não, você não pode ser um líder bonzinho, você tem que não sei o quê, tem que puxar firme. Você fala, não, você tem que estar mais perto do seu time, você tem que criar uma conexão, você tem que estar com eles, tem que entender a dor do seu funcionário. Então, tipo assim, eu falo, pô, pra que lado que eu puxo? Pelo que eu tô entendendo, é o meio termo daquilo ali, né? Eu tenho alguns livros para recomendar para você. Eu não vou lembrar o nome deles de cor, mas eu posso recomendar isso se você quiser botar em algum lugar depois quando eu for soltar o podcast. Mas eu penso que você sempre tem que ser você. Existem estilos de liderança. Cada líder tem uma personalidade diferente. Você não vai mudar sua personalidade porque você virou líder. Você é você no matter what, né? Não interessa o que aconteça, você é você. Então, saber usar a sua força na sua liderança é muito importante. E as suas fraquezas também, porque delegar é uma tarefa muito difícil para um líder. Isso é uma coisa também que eu fiz, é isso que eu falei na entrevista. Eu queria fazer tudo, porque eu não queria sobrecarregar o meu time, não queria que ninguém pensasse que eu estava, sabe, abusando ou mandando. Eu não queria isso. Então, eu queria abraçar o mundo. E, cara, você morre desse jeito. Por isso que você tem um time, senão você era sozinho. Então, eu acho que esse erro de você querer se provar para os outros, acho que esse desejo tem que ir 100% embora. Eu não acho que é saudável, de verdade. Eu acho que se você buscar excelência, você vai estar se provando ao longo do trajeto. E aquela coisa que eu falei no começo que meu pai falou muito. Ser um bom líder para bons liderados é muito fácil. Ser um bom líder para quem não gosta de seguir o líder é complicado. E aí é que a sua liderança é aprovada. Porque não é só quando está tudo bem. Então, eu penso que, não ter o desejo primordial de querer se provar e de saber delegar nas suas fraquezas. Tem um livro do Max Lucado, se não me engano, que chama 5 Linguagens do Amor. O livro não fala especificamente sobre negócio, mas ele basicamente categoriza como você ama e como você é amado em 5 categorias. Então, claro que todo mundo... existem milhares. Mas se a gente fosse afunilar, ele meio que fez, assim, 5. Uma é dar presentes. A outra são palavras de afirmação. Qualidade de tempo. Toque físico. E serviço. Então, muitas vezes, levando isso para um team setting, é tão importante, porque às vezes você como líder, já aconteceu muito comigo. Eu pensando, cara, mas eu elogio, o trabalho dessa pessoa, mas eu nunca passava tempo com ela. Nunca.
E tudo que essa pessoa realmente precisava para se sentir vista no meu time era eu sentar, eu ter uma conversa, eu perguntar. E não precisava ser toda hora, porque ninguém tem tempo para isso quando você está trabalhando. Mas era assim, intencionalmente dar um tempo de qualidade. Aliás, qualidade de tempo. Eu pulei ou falei isso? Não. Falei. E para outros já não era assim. Eu falava, cara, eu vivo grudada com essa pessoa. Por que ela está se sentindo invalidada? Porque para aquela pessoa, palavras de afirmação é o jeito que ela mais se sente amada. Então, existem vários livros por aí sobre liderança que ajudam bastante a gente a entender, não só a gente como líder, mas essas dinâmicas da liderança, que são bem desafiadoras. Porque apesar de, mesmo se fosse tudo perfeito igual tá no papel, poxa, você ainda tem que colocar. O clima muda, às vezes um desastre acontece, alguém tem um problema pessoal, você tem dor de cabeça, entendeu? Hormônio, sei lá. Sim. Muita coisa envolvida. Mas eu acho que sempre você tentar ser o melhor de você e não ser como uma outra pessoa é sempre o melhor. Porque às vezes a gente tem isso. Nossa, eu queria ser um líder igual aquela pessoa, mas você não é aquela pessoa. Você pode querer ter características daquela pessoa, mas focar mais em quem você pode ser e se expandir, crescer como líder do que, sabe, copiar e colar outras situações. E como que você dá conta de tudo isso aí? Porque, tipo, você, uma mãe, jiu-jiteira. Tipo assim, você tem uma vida caótica, como que você dá conta de tudo isso? Tenho. Fala ela com o olho piscando. Calma. Tenho. Com a veia na testa, piscando, um tique no ombro. 300 cafés. 300 cafés. Mas tu vai estar na view, né? Tá lá. Cara, não tem balanço. É meio que... são meio que algumas gangorras. Quando algumas coisas estão em cima, as outras estão embaixo. Eu tento ter algumas coisas bem priorizadas na minha vida. Tem situações que o meu trabalho exige mais tempo do que o tempo que eu tenho, por exemplo, num dia com os meus filhos. Mas eu tento fazer o tempo que eu tenho com eles naquele dia, um tempo de qualidade. Tem algumas coisas na minha vida que são inegociáveis. Então, por exemplo, se alguma coisa tá perdendo as estribeiras, todo o resto para e eu vou... Por exemplo, meus filhos é um exemplo disso. Se eu reparo que algum dos meus filhos está numa temporada mais difícil ou que está precisando mais da minha atenção e do meu tempo, o resto para, porque eu tenho... E o resto para, e o tempo com os outros filhos também para. E às vezes parece que é uma coisa... qual é a palavra? Unfair. Injusta. Mas não é, cara. Eu tenho 4 filhos. É muito fácil alguém que tem um falar, nossa, mas tempo de qualidade, eu que tenho 4. Mesmo se eu não te trabalhasse, eu já tenho um desafio muito grande com 4 filhos. E são idades diferentes. Eu tenho meninas e menino. Eu tenho escolas diferentes das crianças. Então, a minha saúde mental é uma prioridade. E aí entram algumas coisas. Por exemplo, o que me deixa mentalmente saudável? Eu estar ativamente, fisicamente em algum esporte é uma coisa que me ajuda a ficar com a mente saudável. Então, é aí que o jiu-jitsu voltou a ser uma prioridade. Eu parei de malhar, parei de fazer jiu-jitsu. Eu percebi, cara, eu tinha tanto tempo. Eu pensei, não, agora eu vou me dedicar mais a algumas coisas. E não aconteceu. Eu só ficava overthinking, pensando demais e realizando de menos, porque entrou num lugar que não era saudável, de querer resolver problema que não era sentada pensando 3 horas que eu ia resolver. Então, mesmo com um tempo mais corrido, indo pro jiu-jitsu, indo pra academia malhar, eu fiquei mais produtiva. Por quê? Porque minha cabeça estava mais saudável. Então, cada pessoa sabe o que é melhor, sabe, para ela nesse sentido. Eu tenho mentores muito importantes. Os meus pastores são pessoas incríveis que caminham a vida junto comigo. E quando eu não tô bem, eu falo. Eu já passei da época, de novo, com a experiência, eu já passei da época que eu falei, mata a bola no peito, faço gol. Aí só comecei a atrair problema, porque todo mundo sabia que eu era assim, da Thaís resolve. Até o que não era pra eu fazer, eu fazia. Nesse sentido de resolver. Ficar carregando a carga de todo mundo. Cara, minha carga já é pesada o suficiente. Então, hoje em dia, se eu não posso, eu falo, não posso. Se eu não quero, mas eu posso, eu falo, olha, eu sinto muito. Eu sei que você tem uma expectativa gigante que eu vou te ajudar nesse problema, mas nesse momento eu vou escolher não me envolver. Porque vai tomar
um tempo e uma energia que eu não tenho, infelizmente. Antigamente, jamais eu ia falar não, nunca. Porque parte da força é você falar sim pra tudo. Não, e se eu tô quebrada, eu falo, cara. No dia que eu cheguei pro meu time e falou, galera, eu tô quebrada. Eu tô quebrada, meu coração tá quebrado emocionalmente. Eu tô quebrada financeiramente. Eu tô esgotada de energia, de força. Eu tô, sabe, eu tô aqui segurando pro... Todo mundo ficou assim, ó. E a Amandinha, que é meu braço direito, com quem eu falo que ela era a Nutella do meu waffle. Tipo assim, eu não vivo sem ela. Nutella do meu waffle é boa. Ela sempre foi uma fonte de muita força pra mim. Porque nesses momentos que ela caminha comigo, ela, né? E várias vezes ela fala pra mim, Thaís, eu não sei como, eu não tenho força pra ir junto. Às vezes ela falava assim. Talvez não nessas palavras, mas eu queria dizer isso. Mas eu sei que você consegue. E pra mim isso é muito importante. A minha linguagem do amor é a palavra de afirmação. E não é assim você elogiar. Porque elogio entra e sai, pra mim, é uma coisa em vão. Ah, você gosta de ver as pessoas comentam que vai, todo mundo gosta. Mas isso não é o que preenche meu baldinho do amor no coração. É aquele reconhecimento de falar assim, cara, ninguém acha que você vai conseguir, mas eu sei que você consegue. Thaís, quando você fez isso, caraca, não sabia. Até que depois de andar muitos anos comigo, a gente entrou numa bucha que um dia eu ainda vou contar. E não tô pronta pro mundo saber dessa história ainda. Vai ser o episódio de 2027. Não, 26. 27 tá muito longe. A Amanda virou pra mim e falou assim, cara, não sei como. Não sei, não tenho resposta nenhuma. Eu tenho mais dúvidas. E tá tudo contra essa situação. Mas eu tô contigo e eu vou junto. Então ela passou de... Isso é liderança. Exato, é isso que eu tô pensando agora. Passou de falar, não, de falar, achar que eu era louca, de tentar me convencer de não, pra dizer, não, você vai conseguir, vai ter, pra dizer, não, eu vou junto. Entendeu? E é muito importante a gente ter gente assim na nossa vida. Porque, cara, eu não sou de ferro. Mas chegaram momentos na minha vida, eu também sou imigrante. Às vezes eu esqueço, cara, porque a maioria dos meus clientes são americanos. Eu vivo 100% imersa no mundo aqui. E às vezes eu tenho que parar e falar, calma, Thaís. Não, respira, mulher. Sabe, eu tenho uma amiga que falava pra mim, Thaís, tira essa capa, aqui você não precisa, sabe? E de eu finalmente assumir essa postura de Mulher Maravilha, eu adoro ela, gente, em todos os sentidos do filme também. Mas eu tirar essa capa e falar assim, isso não me serve mais. Não, eu passei... E não é que eu parei, aposentei, mas assim, essa postura de super-heroína acabou. Não vai. E de eu conseguir chegar e falar... Quem são os meus amigos de verdade? Quem são as pessoas que realmente se importam comigo? Não só as que eu me importo com elas, porque eu tenho um coração grande. E eu já quebrei muita cara com isso. E de pensar... E eu acho que porque eu sou quem eu sou, e eu fui assim, sabe? Eu consigo, eu faço, acontece muito tempo. Muita gente achava que eu não era acessível. E pelo contrário, cara... Vamos comer um cachorro quente no chão? Vamos embora. Quem me conhece de verdade sabe que eu sou assim. Mas a maioria das pessoas não me conhecia desse jeito, porque eu tava lá no corre. Então, para algumas pessoas que eu sabia que se importavam comigo, eu tive que literalmente chamar pra um café e falar assim, cara, eu quero que você seja minha amiga de verdade. E ela assim, mas eu já não sou. Eu falei, não, peraí. Eu quero me mostrar o meu lado mais vulnerável. Cara, eu quero poder quebrar e saber que a amizade tá aqui. E aí eu comecei a ver quem são os meus amigos de verdade. E, cara, não é fácil, é um processo. Eu lembro a primeira vez, mais recente, que eu fui, assim, super vulnerável num relacionamento que eu tinha, que durou alguns anos, essa pessoa usar a minha vulnerabilidade contra mim, sabe? E aí você fala, cara, mas eu sou maduro o suficiente pra saber. O erro não foi eu ser vulnerável. O erro foi eu ser vulnerável com a pessoa errada, entendeu? Então isso é muito importante, porque eu sei que tem muita gente que é muito ferido nesse espaço. E, cara, viver é difícil. É claro que a gente tem muita gratidão no coração, sou muito grata a Deus por muita coisa. Se eu perdesse tudo que eu tenho, eu ainda sou grata, e eu gostaria de dizer que eu ainda seria grata, porque não é sobre as coisas materiais, né? É sobre os relacionamentos. Cara, meus filhos são tudo pra mim. E eu vivo uma vida muito feliz, mesmo nas dificuldades. Eu tenho alegria no meu coração, mesmo quando tá difícil. Tenho contentamento. Eu não sou daquelas que querem uma casa maior, mais perto da praia. Nada de contra com quem quer. Eu quero crescer a minha casa. Eu quero subir um andar, porque meus filhos estão ficando enormes. Sabe? Eu tô feliz ali.
Os meus sonhos são outros. Eu quero viajar e quero levar meus filhos pra viagem. A gente faz muita coisa humanitária juntos. Eu quero que eles venham juntos. Mas enfim, voltando e fechando o assunto, eu penso que uma das lições de vida que eu mais gostaria de ter aprendido antes é essa. É de que a gente não precisa vestir uma capa o tempo inteiro. Eu várias vezes senti que eu não tinha opção. Por isso tomei as decisões que eu tomei de ser forte o tempo todo. Mas eu penso que é muito bom a gente parar e ver quem são os de verdade do nosso lado. E aquela coisa, as pessoas certas. Não pra gente ouvir só o que a gente quer, mas pra gente ser acolhido. A gente é ser humano, a gente precisa de gente. Mesmo o mais introvertido de nós. E de ter pessoas que são mentalmente saudáveis ao nosso lado. Porque aí que vem aquela... Sabe aquele mental coach, às vezes, quando você tá correndo uma maratona, que fala, não, você consegue, você já fez isso. Você só faz de novo. Vamos lá, só mais um pouquinho, você tá quase lá. Vamos indo. E esse é um exemplo que também serve pra vida, né? Para outras pessoas falarem, não, Thaís, eu já tive uma decepção amorosa na minha vida. Eu achava que eu ia morrer. Mas olha aqui, eu sobrevivi. Olha o que eu fiz. De repente funciona pra você. Ou alguém fala, cara, eu já quebrei 20 vezes. Olha eu no meu business hoje. Hoje eu sou milionário. E sabe assim, de você conversar com pessoas que andaram o caminho das pedras e falaram, olha, vai. Porque sozinho a gente não sabe tudo, nunca vai saber tudo. Nunca. Sempre vai ter alguém melhor. Consegue, Sempre vai ter alguém mais se a gente inteligente. soubesse, a gente também não dá conta de fazer tudo sozinho. Sim, então não dou conta de fazer tudo o tempo todo. Voltando pra pergunta. Pessoas precisam de pessoas, né? Pessoas precisam de pessoas. Total. Pessoas precisam de pessoas certas. Legal. É. Bom mesmo. Manda perguntinha. Sim, vou fazer uma perguntinha final aqui que a gente faz. E é o seguinte. Se a Thaís pudesse dar um papo de visão Pra quem? pra Thaís mesmo, de quando você chegou nos Estados Unidos pela primeira vez a 2008. Qual seria esse conselho? Seria um conselho, né? Qual que seria o papo de visão que você daria pra você mesmo? Você voltar lá no Ia tempo, dar lá, uma mosquitinho e cochichava no ouvido. Eu ia falar, filha, aperta o cinto, porque você não está preparada pro que vai acontecer. Não esperava essa resposta. Bota Eu lá. esperava uma parada mais filosófica. Senhoras e senhores, apertem os cintos. Eu desafio Beba você água aí no e elevador. Vai. Aperta o cinto, beba água e corra. Sabe que alguém me perguntou uma vez se eu fosse falar pra o meu eu quando era criança, o que eu poderia falar pra mim, sabe, muitos anos atrás, que me preveniria de ter passado algum sufoco que eu passei. Eu falei, eu não falaria nada. Eu realmente só me encorajaria. Talvez porque eu me sinto amada com palavras de afirmação, mas eu me encorajaria, tipo assim, vai dar tudo certo. Mas eu ia falar, cara, aperta o cinto, porque você não tá preparado. Vai que vai. Mas é aquela frase americana, ready or not, here I go, sabe? Mas você acha que ninguém tá preparado, eu acho, que pras coisas. Ninguém tá preparado pra viver. Mas é que ninguém também, às vezes... É que tem muita gente, às vezes, também que não vive. Que nem vive. Que nem vive, então. Tá ligado? Que nem... Vai apertar o cinto pra quê, pô? Sendo que você não vai nem acelerar. Tipo, né? Entre muitas aspas. Entendi. Entendeu o que eu quero dizer? Faz sentido. Enfim, é isso. Bom, curtiu o papo? Curti. Obrigada. Pô, eu já tô pensando aqui. Eu ia falar no off, mas já vou jogar pra vocês. Se já for vou pra jogar. falar no off. Brincadeira. vai, fala. Melhor? Não. Pô, eu queria fazer um outro podcast com você, mas eu queria fazer ela e a Verônica. O que você acha? Oh, Bora vamos. fazer. O desafio está feito. Vamos jogar pra Verônica aí. Pô, pra gente falar de business aí. E Acho falando que em outros guests, a gente conversou aqui, acho que tava no off ainda também, sobre a proprietária do High Brazil Market, que também são meus clientes maravilhosos, que eu amo de paixão, que vocês deviam convidar para vir aqui. Porque tá convidado já. muitas vezes a gente vai conversando, né, falando da nossa história e tudo mais. E, cara, eu já li muito livro bom, mas as maiores lições da minha vida, sem ser as minhas experiências, eu aprendi da boca de outras pessoas. Então, o que vocês estão fazendo, quero também dar um encorajamento para vocês. O que vocês estão fazendo é maravilhoso, é válido. Obrigada por trazer pessoas aqui para contarem as histórias deles, os perrengues, os altos e os baixos, porque assim a gente também aprende, com os erros e com os acertos dos outros. Total. Pô, que legal. Obrigada. Show de bola. Quais são os Obrigado. nomes do High Brazil? Catherine e o Júnior, o esposo dela, que é contractor. Pô, Catherine Júnior, sintam-se convidados. Vem aqui pra gente bater um papo aí, a gente contar um pouco mais da sua história. Pegar contato e entrar em contato com vocês. Eu já aí. fico sabendo que vai chegar alguém, vai subir um pop-up aí na sua tela do nada. Papo de visão tá na área. É isso. Vamos brindar pra sair. Vamos Saideira. brindar. Saideira. Saúde. Saúde. O Cheers. tema
O meu foi a última gota. Ó. É isso. Curte, comenta, isso. compartilha. Não se esquece de seguir a gente. Peraí. Calma. As redes sociais, por favor. É isso que eu ia Passa as falar redes agora. sociais. Você me cortou. Tá bom. Não, que você falou curte, comenta, compartilha. Achei que você ia Não finalizar o esquece de vídeo. seguir a gente. Tá, bora. Qual que é Arroba Thaís Eliassen. Eliassen. Nunca Thaís mais vou com esquecer. TH, Brincadeira. Eliassen. Daqui a pouco eu já esqueço. Obrigada, meninas, de verdade. Que isso, Prazer. maravilhoso. E o da agência? É tpr.agency. Quase foi em inglês, hein? É, Quase quase, falou. mas é agency, em inglês. Tipo, tpr.agency. É isso aí. Bom, gente, segue a gente lá também nas redes sociais, Gui Pereira DS. Vini Gonzaga. E é isso aí. Tamo junto, até semana que vem com mais um Papo de Visão aí pra É nós. isso aí. Ah, só pra deixar um salve aí. O Guilherme fez o canal dele lá no YouTube lá. Oh. Tem uns vlogzinhos lá. Pode crer, nem tô divulgando. É, ele não tá Só tô divulgando, mas eu mostrando. divulgo. Eu divulgo pra ele porque o vlog tá bonzão. Eu participei, obviamente. E é isso. E já Dá uma dizendo moralzinha. também, o Vini gravou um vídeo lá em Nova York. Eu só não criei o canal. E ele não quer criar o canal. Não, eu o vou vídeo criar. dele tá pronto e ele ainda não criou o canal. Eu E tenho mais de um ele tem vídeo. mais de um, hein? Mas eu vou criar o canal. Isso é só preguiça. Só. Vai Mas eu vou sair. subir. É isso aí, É isso gente. aí. Tamo junto. Ei. Ei.